Está começando agora mais um episódio do Virou Podcast. Meu nome é Matheus Gouveia, esse aqui do meu lado é o Igor Raboni. Sei que você esqueceu meu nome. Não, Pelo amor. jamais. Mas cara... E aí, você tá curtindo? Eu tô curtindo demais isso aqui. Demais, é gostoso demais, viu? Me encontrei aqui, pô. Se encontrou? Me encontrei. Que da hora. Ao seu lado. Vai. Mas, cara, tem sido muito bom. O pessoal, quero pedir mesmo. Vocês precisam continuar curtindo e se inscrevendo, participando com a gente no Instagram. Enfim, fazendo o que vocês têm feito e convidando novas pessoas também para estar aqui assistindo com a gente, porque são conversas, são histórias que inspiram histórias, não é? E assim, o convidado de hoje... E já quero dizer muito claro também, pessoal, que tem vindo gente muito famosa, com muitos seguidores, mas o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é gente que tem história para contar. E esse tem história para contar. Pegar onde que virou a chave na vida do cara ali. Então, é o cara que tem uma história para agregar, irmão. Que tem bagagem aí para poder compartilhar. E hoje, nada mais, nada menos do que o cara das Porsches. O rei dos investimentos. O multiplicador de cifrão. O cara que vai te tirar da... Aí também não. Em 3 passos te tornar. Já viu aquele trem? 5 passos para se tornar. Eu não curto. Mas ele é assim, galera. Ele é multiplicador de cifrão. Achei o termo dele. Multiplicador de cifrão. É isso que ele faz. E ele faz isso com a grana dele, com a grana dos outros, né? E ele vai agregar muito aqui pra gente, porque é um cara que, assim como nós, veio do nada, veio da lama, veio do zero. E vai ser muito da hora ver aonde que virou a chave na vida desse cara aqui. A gente trocou uma ideia aqui antes aqui, irmão. Espero que a gente possa transmitir um pouco da história desse cara aqui pra vocês pegarem a essência disso aqui. Porque, mano, a história do cara é foda. Muito da hora, né, Teteu? Muito. Então, chama? Sem mais demoras, né? Sem mais demora. O Caio das Porsches. Chama! Caião, bem-vindo, viu, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por parar essa vida sua que deve ser uma loucura pra estar aqui hoje. Então, gratidão total, se apresente, fala de que você é dono além das Porsches. Mas quem é o Caio? Vamos começar por aí e acho até legal contar como que você conheceu o Igor e por que a gente está aqui hoje. Não, legal, pessoal. Obrigado pelo convite, viu? Até avisando, eu sou meio analfabeto digital, então é a primeira vez que a gente está falando... Ainda mais para esse tanto de seguidor que o Igor tem, que o pessoal tem, pô, até a responsabilidade é bem grande, né? Mas, bom, meu nome é Caio Esteves. Hoje eu sou sócio fundador da Safira Investimentos, que é um escritório vinculado ao banco BTG Pactual. A Pactual é uma das maiores aí, não é? É o maior banco de investimentos da América Latina. Toma. Maior e melhor, né? Isso é interessante falar, né? Foi eleito o melhor banco de investimentos da América Latina por diversas revistas, por diversos... players de mercado, né, que elegem todo ano os melhores. E, assim, é um puta banco completo, e aí, né? hoje você trabalha, a sua empresa, que é a Safira, é vinculada... A Safira hoje então é vinculada... tem todo o know-how da BGT ali. Isso, é todo o know-how do BTG Pactual. BTG. E é legal porque a Safira Investimentos, ela nasceu muito da nossa insatisfação com a forma como o cliente era atendido, né? Eu falo que essa minha mudança, ela vem de uma insatisfação minha e dos meus sócios poxa, por que o cliente ele investe tão mal o recurso, né? Então, a gente veio com essa cultura de querer auxiliar o cliente a investir melhor, né? E, mas a Safira não nasceu logo quando eu tive essa insatisfação. Eu fui aprender antes em outras empresas, aprendi muito antes de eu poder chegar hoje e poder fundar uma empresa do zero, né? Mas assim, velho, você viu também, porque, acho que você também passa, pelo que eu conheço a sua história, você não é um cara que você brotou do nada e tem o que você tem hoje, né? Quem que era o Caio com 18 anos de idade, velho? Não vamos um pouquinho antes? Eu ia perguntar pra ele isso. Quando que o Caio começou a se relacionar com dinheiro na sua vida, velho? Porque tem gente que tem aquela história, eu vendia chup-chup com 8 anos de idade ali, já fazia... Teve isso, não? Primeira grana que você ganhou, como é que foi? Velho, olha que curioso. Meu pai, ele era funcionário do Bradesco. Ele era gerente geral de agência, trabalhou até aqui na agência do Planalto, uma época, depois em Venda Nova. Mas a gente morava numa cidade chamada Serra do Salitre, na região do Alto Paranaíba, perto de Berlândia ali.
O meu primeiro emprego, eu entregava marmita, você acredita? Eu buscava marmita do vigilante da agência e ganhava R$10 por mês, velho. Olha que bizarro. Por mês? Por mês. Não, na época, eu tô falando isso de 2002, pensa, velho. Eu tinha o quê? 9, 10 anos de idade. Eu buscava de bicicleta, entregava marmita para ele e aquele dinheiro eu comecei a comprar roupa, eu comecei a fazer as coisas e eu comecei a dar valor no dinheiro ali. Mas a minha relação com o dinheiro, ela começa... Poxa, eu sempre gostei muito... Eu sempre admirei muito meu pai no que ele fazia, né? Na profissão dele, achava muito legal a pessoa sair de terno de casa todo dia. E aquilo dava para o cara que é uma criança, né? Poxa, a gente morava... Antes de eu voltar a ter um convívio muito próximo com meu pai, meus pais foram separados uma época, depois eles voltaram. A gente era muito simples. Eu morava numa casa em Itaúna, aqui perto de Belo Horizonte. Ah, já morei lá, pô. Você morou em Itaúna, pô? Morei, pô. Legal. Morava no bairro das Graças, em Itaúna. Eu não lembro o bairro. Eu joguei futebol lá e eu morava na concentração. Chama o Clube Atlético Ponte de Itaúna. Eu morava perto da linha do trem, perto do ginásio da universidade lá. Top demais. Uma cidadezinha boa lá, hein, mano. Eu não gosto, mas... Eu gostava. Nossa. Sincero. Eu não tenho muito... Na verdade, eu perdi muito meu vínculo afetivo com Itaúna depois que eu perdi meus avós que moravam lá. Então, acabou que... Aí esse você não tem boas lembranças, ele foi meio que embora. Mas a gente era muito simples e quando a gente foi morar com meu pai em Limeira, no interior de São Paulo, que eu comecei a ter esse convívio mais próximo de ver... Isso é rodado, hein, velho? Você é louco. A gente rodou muito, velho. Meu pai também era o seguinte, né? Cada 2 anos estava num lugar. Banco é isso, né? Bradesco era o seguinte, você tem que analisar com a razão e não com a emoção. Então, começou a criar relacionamento, transfere. Então, o Bradesco era muito assim. E quando eu fiz 18 anos, na verdade, voltando um pouquinho, né? Dando um passo atrás... Eu estudei minha vida toda aqui quando eu voltei para Belo Horizonte, né? Estava aqui no Maria Luísa, aqui no Planalto. Sempre estudei escola pública. Marião. Estudei no Marião. Tanto que, poxa, eu sempre morei aqui na região do Planalto, né? É uma região que eu gosto muito. Então, tive a oportunidade de mudar para outras regiões, mas preferi continuar aqui no Planalto. Tanto depois que eu casei, fiquei aqui. Porque, poxa, Belo Horizonte que eu associo a essa região. Eu gosto muito daqui. E meu pai trabalhava no Bradesco. Você nunca estudou em escola particular? Só quando era criança. A última eu estudei em escola particular até a 5ª série. Fez faculdade? Não. Velho, fiz. Eu passei no vestibular, eu tinha 16 anos, olha que bizarro. Que louco. Fui fazer engenharia civil, eu não sabia nem o que eu queria almoçar. Mas 16 anos você não tinha formado em ensino médio? Tinha formado. Já tinha? Eu formei no ensino médio, eu era um ano adiantado na escola. Tá. Então, eu formei com 16, eu ia fazer 17, eu sou de novembro, né? Então... Eu formei na escola, tinha acabado de fazer 17 anos, de 16 para 17. Então, eu entrei na faculdade e não sabia nem o que eu queria almoçar. Ele meu pai, eu quero ser engenheiro. Eu falei, não, vai fazer economia? Não, eu quero ser engenheiro. Aí, entrei na faculdade em 2009, comecei a trabalhar no banco em 2010. Aí, eu descobri no banco que eu não queria ser engenheiro. E fui até o 9º período de engenharia e abandonei. No 9º? Larguei a faculdade no 9º período. Meu pai queria me matar na época, falando, você vai largar a faculdade agora, faltando 6 meses para você virar engenheiro? Eu falei, eu vou ter que largar porque... Eu já estou bem consolidado na minha profissão atual, que era no banco, e começar tudo do zero, acho que não ia fazer muito sentido, né? Você largar uma carreira que já estava meio que traçada para começar uma do zero, né? E aí eu abandonei a engenharia. Mas como que foi, assim, essa questão de você entregando o Marmitex, que você falou que entregava, para chegar a trabalhar no banco? Como é que foi essa trajetória? Velho, foi assim... A gente morava em Serra do Salitre e em 2004 meu pai veio para Belo Horizonte. Então, em Belo Horizonte, poxa, você vem numa cidade de 6 mil habitantes e vem para uma capital, você fica meio que com medo e ao mesmo tempo deslumbrado, né? Uhum. Então, aqui eu não tinha como trabalhar. Eu ficava mais, de fato, por conta de estudar. E eu lembro que o meu interesse por mercado financeiro, ele começou quando meu pai me apresentou lá atrás um simulador de investimentos da Folha, que chamava Folha Invest. Era um simulador que você podia comprar e vender ações em tempo real, só que sem colocar dinheiro de verdade. Então, ele era um simulador muito legal. E eu comecei a brincar naquele Folha Invest, comecei a ganhar dinheiro, comecei a perder dinheiro, e eu olhava aquilo e com meus amigos de faculdade eu mostrava. E a gente criou tipo uma liga na época de investimento na Folha Invest, e era bem legal. Então, isso foi me mostrando que, de fato, eu acho que eu estava meio que no lugar errado na engenharia, né? Eu queria mesmo trabalhar no mercado financeiro. Sempre gostei dessa área de investimento, sempre gostei dessa área de assessoria de investimentos. E, de fato, quando eu entrei no Bradesco, eu pude meio que me realizar um pouco nessa área, né? Mas aqui, ó, essa parada de grana é muito louca, assim, né? Porque hoje já é difícil mexer com o nosso dinheiro, né? Mexer com o dinheiro da gente já é desafiador. Eu quero te fazer duas não são duas perguntas, mas uma é o seguinte, mano, você mexe com
milhões a gente não vai citar nome de quem é, por privacidade, tudo, mas você cuida do dinheiro de milhões de reais aí, de várias pessoas, né, mano? Que, na verdade, o fundamento da sua empresa, da Safira, é isso, né? Tipo, você vai cuidando do dinheiro dos caras e tal. E, velho, você não tem medo de perder o dinheiro dos caras, velho? E se perder, os caras não... Eles sabem que existe essa possibilidade, assim, Caio, você tava me contando que tem um cara que investiu, sei lá, mais de 300 milhões, 400 milhões, sei lá. Tô colocando 400 milhões na sua mão para poder investir. Não fica... Você vai... Véi, você não fica assim? Como é que é isso aí pra você, mano? Hoje é muito natural, né? Eu falo que isso foi uma construção com o tempo, né? De você saber de fato onde você está alocando, o que você está fazendo. E eu falo que o principal, quando eu vou reunir com o cliente, é um alinhamento de expectativas, né? É virar para o cliente e falar o que você espera de rendimento para o seu capital. Que tipo de risco você está disposto a correr. Então, o meu papel qual que é? É entender a necessidade do cliente, o objetivo dele e pegar os produtos mais adequados e entregar para ele. Então, existe um alinhamento. Existe. Não é porque, assim, na verdade, esses caras também eles têm outra mentalidade, né? Eles não são igual a galera que tá, tipo, igual eu. Vou colocar eu aqui para não ser injusto com ninguém. Que quer colocar o dinheiro ali e amanhã quer que ele brota aqui com risco zero. O cara que investe no negócio 3 meses depois ele tá assim, não tá dando certo. Não, os caras não é assim, né, velho? Tanto que por isso que eles têm milhões. Mas sabe, né? que isso é uma cultura muito do brasileiro, né? O brasileiro ele é muito rentista, ele não é investidor. Qual que é a grande diferença do rentista para o investidor? O rentista é aquele cara que pega o dinheiro, coloca lá no banco e quer aquele rendimento todo mês. Isso é um rentismo. Pô, você é um cara investidor. Eu vejo nas nossas conversas, sempre quando a gente encontra ele no espaço, que você é um cara investidor. Por Só quê? falta dinheiro para investir. Não, é investidor. Tô brincando. Mas sabe por que você é investidor? Porque o que o investidor faz? Entenda o investidor não só como uma pessoa que tem o recurso, né? Mas o investidor é igual a você. Você pegou recurso, investiu numa loja, você emprega, você gira uma economia local, esse dinheiro volta para você como distribuição de lucros e com valorização de equity. A sua empresa ela valoriza com o tempo. Isso é investidor. Você busca retorno de forma diferente. Você não é um rentista que colocou ali, sei lá, não sei quanto você investiu na sua loja, mas imagina que você investiu 1 milhão na sua loja. Você fala assim, não, eu tenho que ter 10 mil por mês. Não. Pô, você investiu, sei lá, 1 milhão e sua loja ela gera muito mais do que isso porque você está investindo. Mas você está comprando um risco. Um risco do quê? Desse mês o faturamento ser menor do que mês passado. Você tem um risco, sei lá, de vir uma pandemia. Uma pandemia, fechar a sua atividade. Você tem um risco da época de chuva, o cara fala, pô, eu não quero mais, eu vou esperar semana que vem que não vai chover. Pô, a gente sabe que tem cliente de todos os perfis e todos os gostos, né? Então, mas isso é investidor. Você está tomando risco, mas você está tomando um risco que você conhece. E no mercado de investimentos também você tem como tomar risco daquilo que você conhece. Então, pô, tem vários cursos que você consegue entender como investir em bolsa, como investir em criptomoeda, como investir em renda fixa. Porque a maior ilusão, o que é? A gente vê muito isso, né? Tem muito vendedor de sonho na internet, né? Isso, você falou de curso, eu pensei, foi nisso. Porque, cara, se eu abrir o meu YouTube aqui, 90% das propagandas é ensinando a investir e ganhar dinheiro. Hoje em dia, tem demais. E, na real, assim, que eu queria saber, tem condição do cara que ganha, sei lá, 1.000, 2.000 reais no mês, ele consegue ser um investidor? O que você aconselha para esse cara? Sabe uma coisa que eu vi uma vez? Multiplicar o cifrão dele. Uma coisa que eu ouvi uma vez de um grande amigo, ele me falou o seguinte, olha, a gente não vale o quanto a gente ganha, a gente vale o quanto a gente gasta. E isso me marcou muito, porque é muito verdade. Poxa, às vezes um cara que ganha 2.000 reais por mês, ele consegue guardar muito mais dinheiro do que um cara que ganha 30 mil por mês. Eu vejo isso muito na prática, porque eu atendo muito jogador de futebol. Pô, aí você fala, jogador de futebol ganha 100, 200, 300 mil reais por mês. Eu tenho um atleta que eu atendia que não tinha dinheiro guardado. E eu tenho cliente que começou... Sério isso? Juro, sério. Por quê? Gasta mais do que ganha. Gente, o cara ganha 100 pau e gasta mais. Gasta mais do que ganha. Não, acho que quando você começa a ganhar 100 mil, você gasta mais, é normal. Porque você tá naquela emoção. Eu lembro quando eu comecei a ver um pouquinho de grana assim, não é essa. Já tem muito tempo, né? Então, começou a sobrar 180 reais por mês. Não, mas assim, não é grana igual aos seus clientes, mas quando começou a sobrar um pouquinho de grana, e aí a gente começava, eu e a Maria começava a ir no sushi quase todo dia, mano. Porque a gente ia de 2 em 2 meses, uma vez no mês, a gente começava a ir todo dia praticamente. Aí a Maria viu uma roupa, ela queria comprar e tudo. O Igor viu um iPhone que... Aí lançou o iPhone, eu mandava pra ela, eu já até mandava mensagem pra ela, falei assim, antes de lançar o iPhone, pode mandar um pra mim. Mas enfim, foi muito louco porque a gente falou assim,
vamos fazer o seguinte, a gente tá meio vislumbrado, né, com tudo que tá acontecendo com a gente, nosso custo era muito baixo, né, e aí eu falei com ela, vamos combinar assim, a gente tá em janeiro, vamos ficar gastando muito até julho, depois a gente para. E julho durou até hoje, né? Julho durou até hoje. Mas assim, é porque a empolgação, né, de você fazer uma regalia aqui e outra ali, tanto que assim, a gente tinha um Palio 97 e um Beetle. A gente não liga muito pra tipo, eu quero ter um carro caro. Eu tenho os meus carros dos sonhos, inclusive um deles eu ia comprar na sua mão, né? Hoje a gente vai revelar isso aqui. Mas a gente nem preocupou em comprar carro, a gente queria, velho, sabe, viajar, comer uma comida boa, ir num lugar da hora. E assim, é normal, eu imagino, um jogador começou a ganhar 200 mil reais, 300 mil reais, ele começar no começo ele gastar mais. Mas aí depois que ele comprou casa, carro, faz tudo o que quer, ele não para, velho, continua. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, gastar dinheiro é bom demais, gente. Vamos falar a verdade. Quem não gosta de gastar? Ruim é pagar, mas gastar é bom demais. Bom demais. Mas sabe o que acontece? Eu falo que o jogador ele tem uma particularidade diferente da nossa. Por exemplo, nós somos empresários. A grande diferença é que o cara ele tem data para começar e data para parar. Ou seja, enquanto a gente tem 40, 50 anos de vida produtiva, um jogador ele tem 15, 20. Então, isso é interessante. O que a gente gasta 50, o que a gente tem 50 anos para acumular, ele tem que acumular em 20. O Bernardo Galo um dia falou um trem muito louco disso. Que isso é muito real que você está falando. E ele falou um negócio mais ainda. Ele falou assim, todo mundo questiona aí salário de jogador que é alto demais. Se amanhã eu machuco, quebro minha perna aqui e acabou minha carreira, eu não sou um cara que eu consigo sentar no caixa de um supermercado e trabalhar, porque eu sou uma figura pública agora. Então, eu não posso ter um emprego mais normal, igual todo mundo tem. Então, tem que ganhar muito, porque o que eu ganho aqui num período curto de tempo é o que vai me segurar o resto da vida, né, velho? Até porque o Bernard ia trabalhar como menor aprendiz, né? Nem tá aqui, tadinho. Não, e outra coisa interessante é o quê? Mas nem todo jogador pensa assim. Não. Eu tenho vários jogadores hoje que a gente conseguiu implantar uma metodologia, um conceito nele de equilíbrio, né? Que eu acho que é fundamental. Eu falo que, gente, a gente tem que trabalhar para realizar sonho. Eu falo que o grande erro das pessoas é entender o dinheiro como o fim das coisas. Ele não é o fim das coisas, ele é um meio. O dinheiro é um meio para você conquistar patrimônio, é um meio para você realizar lazer. Então, o dinheiro não é o fim das coisas, o dinheiro é importante. Eu falo que, poxa, se a gente olha para a Bíblia, né? Eu sou um cara cristão, assim como você também, e, poxa, na Bíblia fala muito claro, Jesus ele fala muito mais sobre dinheiro no Novo Testamento do que sobre as outras coisas. É curioso pensar nisso. Poxa, por que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Aí tem muita gente que interpreta mal um texto da Bíblia que fala que o amor, que fala que o dinheiro é a raiz de todos os problemas. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os problemas, é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque, na verdade, o que acontece? Eu falo isso muito com os clientes, eu falo isso muito com a minha esposa. A minha esposa foi uma pessoa que me ensinou demais. Minha esposa, assim, eu sou muito grato que se hoje eu tenho alguma coisa, foi a minha esposa, porque ela me deu uma visão completamente diferente de dinheiro. Mesmo eu já trabalhando no mercado financeiro. Que doido isso. Velho, eu aprendi muito com ela. E ela é do mercado financeiro? Não, ela não. Ela trabalhou numa factory, eu falava que a gente era o oposto, né? Eu captava e ela emprestava, né? Mas a gente tem que ter um equilíbrio. E ela me ensinou muito que, assim, a gente pode conquistar as coisas. A gente não pode ser escravo do dinheiro, mas o dinheiro ele também não aceita desaforo. Então, a gente tem que ter um equilíbrio legal. A gente tem que saber, poxa, eu quero, eu posso, eu devo? Eu acho que são as 3 perguntas que a gente tem que se fazer antes de comprar alguma coisa. Eu, quando vou comprar algo, eu sempre primeiro busco direção de Deus, né? Pô, eu vou investir em algo? Deus, é da tua vontade que eu faça isso? Deus falou comigo que eu já vou tranquilo, né? Porque a gente tem que ter fé também. Lu, como que você sente que Deus fala com você? Deus fala você de acha várias que é através formas. da paz? A primeira forma é a paz. Só que a gente tem que lidar muito, a gente tem que saber muito diferenciar a vontade de Deus da permissão de Deus, que são 2 coisas que parecem muito, mas são muito diferentes. Deus, às vezes, ele permite que você faça algo, mas aquilo não era a vontade dele, mas ele te permitiu. Você entendeu? Então, a gente tem que saber diferenciar isso. Então, poxa, através de oração, eu tenho alguns amigos que me ajudam muito em oração, pastores. Pô, meu pastor da minha igreja, o pastor Daniel, o pastor Luciano, até o próprio pastor Jorge também, que é um cara que eu tenho bastante contato, o Jorge Linhares. Então, assim, são pessoas que nos ajudam muito. Quando eu fui montar a Safira mesmo, foi debaixo de muita oração. Falei, Deus, o Senhor já me falou várias vezes que era para montar... A Safira, assim... É diferente. Você abrir uma empresa com o seu dinheiro é uma coisa. Agora, você abrir uma empresa com o seu dinheiro para cuidar do dinheiro dos outros... A responsabilidade é muito grande. É muito maior. Muito grande. Mas são patrimônio, você concorda comigo? Sim. Que o Espaço Rabone também cuida de patrimônio do outro. Sim.
Pode ser em outra escala, mas são patrimônios. Mas escala tão boa quanto. Pô, você tem carro aí que vale mais do que a aplicação de muito cliente. É risco diferente, eu acho, assim, de verdade. A gente lida muito com o sonho dos clientes, eu falo isso. O risco é diferente, ok, mas às vezes o sentimento que a pessoa está envolvido com o carro, às vezes é tão grande, a frustração que ela pode ter com o serviço mal feito é igual que o cara possa perder dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta, Caio. Essa pergunta eu nunca consegui responder ela, até porque eu sou meio limitado. Assim como você falou que você é um analfabeto digital, eu sou analfabeto financeiro. Você sabe, mais do que ninguém aqui, mais que qualquer um, que eu tenho aprendido a lidar um pouco melhor com o dinheiro depois que a gente começou a conversar. Eu falei que eu comprava tudo à vista, agora eu uso tudo parcelado. E eu vou te contar uma coisa. Sabia que praticamente todo mês eu ganhava meu salário e no final não sobrava muita coisa. Agora está começando a sobrar mais depois de poucas conversas que a gente teve. No final do mês ali sobe uma grana maior na minha conta, né? E, assim, a gente conversou muito pouco perto do impacto que isso já gerou na minha vida. Pelo amor de Deus, conta isso pra gente. Não, cara, só o fato de, por exemplo, saber usar o cartão de crédito, sacou? Porque eu tinha mania. A loja que a gente tem hoje, 100% à vista. A gente pegou 100% do dinheiro que foi investido lá, não tem uma coisa parcelada naquela loja. É tudo assim, ó, toma, grana. E isso é um erro, né, mano? Depende do ponto de vista, né? Eu falo que isso é muito de perfil. Velho, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente aí que tem caixa bilionário e que toma crédito. Tem mais de bilhão em caixa e toma dinheiro emprestado. Por quê? Porque ele sabe... Eu falo que se você tomar um crédito tendo uma segurança de que se você precisar quitar aquilo ali, você tem aquele caixa para quitar, é algo completamente plausível de se fazer, né? Poxa, por que não? Ainda mais quando a gente tem um cenário igual a gente tinha lá atrás, de juros a 2% ao ano, você tinha um crédito muito mais barato, para que você vai usar seu recurso próprio com viés de perspectiva de alta de juros? Você vai comprar algo com seu recurso, sendo que você pode financiar um juros barato, enquanto seu dinheiro vai render mais do que aquilo. Então, isso é muito de você saber, de fato, identificar a oportunidade. E, por experiência própria, eu vejo muito isso, que a classe alta ela paga tudo parcelado, enquanto a classe média se esforça para pagar à vista. É curioso, né? Você me falou isso uma vez e eu fui pensar o quanto que eu conheço pessoas, e eu já fui um desses caras, fala assim, ó, vou financiar um carro, e hoje todos os carros que eu tive, a não ser o meu primeiro e segundo carro, bem antes de Al Rabone existir, foi financiado, o resto tudo à vista. E eu lembro que assim, todo mundo falava, não, porque você faz uma prestação de R$600, aí o que você faz? Todo mês você paga a primeira e a última. Já viu isso? Já, cara, mais barato e tudo. Cara, mas, tipo, por quê? E eu vejo que assim, a galera que tem muita grana não preocupa muito com esse negócio de pagar a primeira e última, principalmente né, se você está sendo produtivo. Imagina o seguinte, o Igor ele é produtivo, todo mês ele consegue gerar receita. Aquela parcela, ela cabe na sua receita? Se cabe, beleza, já é o primeiro ponto, eu sei que tem. Se eu consigo guardar um recurso que me deixa a tranquilidade de que se a minha receita mensal ela estopar, eu tenho um caixa que consigo quitar, requalizar as minhas dívidas, já é uma outra premissa que você pode tomar um crédito, né? E você pensar o seguinte, poxa, em quanto tempo que eu posso fazer essa operação? Quanto que isso vai representar de endividamento na minha renda mensal? Tem algumas premissas básicas para a gente avaliar se de fato faz sentido você tomar um crédito ou se vale a pena você pagar à vista. Eu, particularmente, eu não gosto muito de comprar carro à vista, porque carro, se a gente olha a teoria normal, né? A racionalidade do negócio é algo que você compra e que tende a se desvalorizar com o tempo. Não foi o que a gente viu nos últimos 24 meses, né? Mas, de fato, é algo que racionalmente você compra e a tendência é que perca dinheiro. Então, eu tenho muito isso comigo. Eu gosto de carro, sempre gostei de carro. Desde o meu primeiro carro, que foi um Peugeotzinho, eu sempre gostei de carro, eu sempre quis trocar por algo melhor. E também nunca tive apego. Se chegar alguém e falar, gostei do seu carro, você vende? Vendo. Aí, pode levar, não tem apego nenhum, amor nenhum. Do mesmo jeito que eu gosto, do mesmo jeito que eu comprei, eu vendo. Chama na catira aqui, ó. Mas aqui, não, eu queria que ele falasse aqui, pensando no microempreendedor, no cara que está pequenininho ali, que ele não sabe se ele compra o equipamento à vista ou parcela. Porque esse lance que você falou, eu queria que o Caio explicasse isso. Isso é muito caso a caso. Porque a gente tá falando assim de investimento do cara, jogador de futebol, que não sei o quê, bacana, legal demais. Mas e o cara que tá ali... uma vez eu vi uma pesquisa uns anos atrás que o perfil do endividado brasileiro
ele estava na faixa ali dos 30 anos de idade e recebendo R$ 3.000 por mês. Cara, não é um saláriozinho qualquer pequeno demais, assim, porque o cara tá devendo, o perfil do endividado. Por que isso ocorre? Como é que esse cara pode lidar com isso? Na verdade, eu falo que dinheiro, a gente tem que ter uma concepção racional e emocional dele, né? Eu vou te dar um exemplo legal, de até familiar, de pessoas próximas. Pessoas que ganham bem e que não conseguem fazer uma boa gestão do próprio patrimônio e que, às vezes, precisam de uma ajuda externa, né? Você pega um exemplo do microempreendedor, a gente tem que olhar caso a caso. Poxa, será que esse cara vale a pena ele tomar um crédito para crescer o negócio dele? Se eu injetar tanto de capital na empresa, o quanto que isso vai valorizar a empresa, o quanto que isso aumenta o meu faturamento, o quanto que isso aumenta a minha margem? Eu vou pagar esse crédito em quanto tempo? Em quanto tempo a minha empresa gera caixa para poder suprir esse crédito que eu tomei? Então, assim, a gente tem que avaliar isso muito caso a caso, né? Não existe uma receita de bolo aqui, né? Então, é muito pessoal. Tem nisso, por exemplo, que a gente atende que o cara tem uma margem absurda. Aí você vira para o cara e fala, mas até onde a sua margem absurda ela consegue se manter? Até que tamanho de crescimento? Será que se eu colocar um crédito nessa empresa e eu começar a diminuir essa margem, faz sentido? Talvez não. Talvez valha a pena eu continuar dentro dessa limitação, mantendo uma margem maior. Então, isso é muito pessoal. Agora, você falando de pessoas aí, o endividamento brasileiro. O brasileiro ele é muito consumista. E se a gente pega políticas passadas, não defendendo bandeira política nenhuma aqui, que não é o caso, mas sempre foi incentivado muito o uso inconsciente do crédito. Se a gente pega lá em 2012, 13, 14, poxa, a gente tinha uma inflação no Brasil aí de 7,5% e uma taxa de juros de 6,25%. Aí você começa a pensar, poxa, por que eu tinha uma taxa de juros de 6,25 e uma inflação de 7,5? Era a marolinha da época, né? Era porque a gente vai suprir a crise fazendo com que o brasileiro consuma. E, de fato, consumiu. Só que consumiu tanto que, em 2018, a gente tinha 53 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC. Não, eu lembro dessa época que eu falei, cara, acho que foi o maior índice dos brasileiros de endividamento. Você já deveu o cartão de crédito? Você já o quê? Já ficou devendo cartão de crédito? Irmão, fui ter cartão de crédito agora. O Nubank, quando aprovou para mim há um ano atrás, aprovou R$50. Não, a minha mãe já ficou devendo. É uma loucura. Eu já passei muita perda. Desesperador o cartão de crédito. Eu vou te dar um exemplo legal meu. Quando eu trabalhava no banco, eu lembro que eu fui fazer um curso, um treinamento, que eu fui ser promovido a gerente de relacionamento de alta renda. E eu lembro muito, esse cara me marcou muito, não posso citar nomes, mas ele virou para mim e falou, Caio, eu vou te dar uma sugestão muito assim de amigo. Eu gosto muito do seu pai, trabalhei com ele, eu queria muito que você pensasse nisso. O banco está te promovendo hoje para um gerente de alta renda. É um puta cargo legal. Só que não esquece que você, para ser um gerente de alta renda, você tem que andar com um terno bacana, que você vai gastar uns R$1.000 para comprar um terno bacana. Você tem que visitar seu cliente num carro legal. O cara olha o carro que você chega, então você paga mais R$1.000 de prestação do carro. Pô, você tem que estudar, sua faculdade é mais quanto por mês? É mais R$1.000 por mês de faculdade. Mas você não esquece que você vai comprar a sua casa um dia, então é mais R$1.500, R$1.800 de prestação. Na hora que você vai ver, você está todo endividado a médio e longo prazo para você bancar uma aparência do cargo que você ocupa, que você se torna refém do banqueiro de volta. Que é o status, né? Que é o status, que você tem que bancar da sua profissão. Mas faz sentido o que ele te falou. Total, só que eu fui entender isso na hora que eu já estava todo ferrado no banco. Eu falei, gente, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que dar uma mudada de chave. Foi ali que você saiu do banco? E eu já tinha uma insatisfação muito grande na época com o jeito que as coisas eram conduzidas dentro dos bancos, dos grandes bancos, né? Que é, poxa, você tinha meta de vender uma capitalização, uma previdência, algo que... É uma parada que você não acreditava. Não acreditava. E a gente tinha... Eu lidava muito com o conflito interno, porque assim, eu sempre gostei muito de fazer o que era certo para o cliente. Eu sempre procurei fazer o que era melhor para o meu cliente, porque eu sabia que quando eu saísse daquela instituição, eu tinha um nome a zelar. Então, aquilo ali me pressionava muito. E eu agradeço muito a Deus por uma chefe que eu tive no banco que me perseguiu demais. Porque ela me perseguiu tanto, Deus colocou ela no meu caminho para me perseguir. Eu era o segundo melhor gerente de relacionamento nível Brasil, olha para você ver, nas campanhas internas, e ela me perseguia. Eu era exposto em todos os tipos de reunião, era absurdo. E ela me perseguiu tanto que eu tomei coragem de ouvir outras propostas do mercado. E foi através disso que eu tive coragem de sair. Foi ela que te tirou da zona de conforto? Foi ela que me tirou da zona de conforto. E eu nunca tive essa oportunidade de falar isso com ela. Tanto que se ela estiver me ouvindo, a Isabel, muito obrigado mesmo. É isso aí, Isabel. Eu tenho que te agradecer assim, de coração. Faça mais caios por onde você passar. E assim, ela conseguiu fazer com que o meu sonho de ser um gerente regional, um diretor daquela instituição, ele acabasse.
E graças a Deus hoje hoje eu consigo fazer aquilo que eu gosto. E eu lembro que quando eu estava no banco, eu sempre falava, poxa, eu quero poder fazer para o cliente aquilo que é melhor para ele e ainda ser bem remunerado por isso. Então, e eu não conhecia nada no mercado que podia fazer isso. E eu lembro que quando eu recebi, até voltando um pouquinho antes, eu lembro que eu estava na igreja um dia, o pastor foi e orou comigo e falou assim, olha, Deus manda te falar que ele está abrindo 2 portas na sua vida de emprego. E a que você escolher, você vai ser bem sucedido nela. Eu falei, amém. Tomei posse daquilo. E eu nunca acreditei no tal do LinkedIn, velho. Nunca. E era a única rede social que eu tinha. Porque eu nunca tive Facebook, Instagram, essas coisas. Eu só usava o LinkedIn. Olha que doideira. Não, pera aí. Gente, eu tô tentando convencer o Caio a abrir a conta dele no Instagram, que a conta dele é fechada, né? Eu falei, Caio, abre, cara. Deixa as pessoas te conhecerem. Tem um tanto de gente lá que pede pra seguir. Eu não conheço. Eu tá lá na fila pra esperar. Eu fui premiado. Ele me deixou seguir ele. E eu lembro que quando o LinkedIn me chamaram o pessoal da XP. E eu fui bater um papo com o pessoal da XP e gostei. O cara falou, pô, porque aqui você pode vender para o cliente o produto, você não tem meta, você vai fazer para o cliente aquilo que é melhor. Eu falei, legal. Mas não acreditei. Falei, isso é mais um conto da carochinha, né? Aí, legal. Aí, um dia, um cliente muito grande estava fazendo uma transferência de 20 milhões para a XP. Isso em 2016. XP não tinha conhecimento nenhum quem era XP no mercado. A XP foi a primeira a aparecer, não foi? A XP foi a primeira. Gente, é uma senhora instituição, muito bacana. Pô, e eu vi esse cliente fazendo essa TED, eu virei para ele era meu cliente, eu falei, ô fulano, você se importa sentar aqui comigo? Ele falou, não. Eu falei, me conta por que você está mandando dinheiro para a XP. Ele me contou a visão dele como cliente. Ele falou, mas por que você está curioso? Eu falei, não, porque eu fui convidado para trabalhar lá. Aí ele falou assim, então vai, aproveita a oportunidade, porque isso aí é o que vai ser isso aqui para frente. E depois que eu vi isso do cliente, eu fui e voltei com o pessoal que tinha me prospectado. Falei, não, gente, eu topo, eu quero de fato. E tinha uma outra proposta de um outro banco também, que para cumprir, né, que Deus de fato falou que eram 2 portas, eu poderia escolher. Escolhi trabalhar na XP. Foi ali que eu comecei a montar minha carreira de fato de empresário, né, de autônomo. Então, eu troquei 100% da minha renda garantida no banco, que eu tinha eu era CLT, então eu tinha um salário fixo e fui trabalhar 100% por renda variável. Então, ali tinha tipo 0, assim, bolinha por mês. Isso aí. Bolinha, não tinha nada fixo. Nada, base, nada. Base, nada. Foi muito Deus pela fé. Nos primeiros meses, então, você teve que... Eu nem era noivo, eu namorava. Olha que doideira. Mas aí, no começo... Tipo, no primeiro mês já fez uma graninha ou você demorou um tempo? Não, tem um tempo de maturação. E aí, esse tempo você ficou se mantendo com o acerto do banco? E olha que curioso, velho. Eu sempre fui muito pela fé. E na mesma época que Deus falou comigo que Ele ia abrir essas portas de emprego, eu estava completamente endividado dentro do banco. Eu falava, gente, casa de ferreiro, espelho de pau, né? Você dá conselho para todo mundo e sua vida tá toda avacalhada. O que eu tô fazendo da minha vida? E Deus virou para mim e falou o seguinte, olha, eu vou te dar um apartamento. Eu falei, amém. Aí eu comecei a olhar, fui com a esposa, olhava MRV pequenininho lá, 2 quartos. Isso foi numa semana. Eu cheguei na igreja, o pastor foi orar comigo e falou assim, Deus manda te falar que o apartamento que vai te dar é 3 quartos com suíte. Eu falei, Deus tá de sacanagem comigo, eu não tenho dinheiro nem pra cagar na rodoviária, eu vou comprar um apartamento, tô ferrado. Eu falei, amém. E eu lembro que eu já tinha pedido para sair do banco, aí um cliente que tinha anos que eu não conversava me ligou e falou, Caio, eu tô precisando olhar um negócio, um consórcio lá, você olha para mim? E eu lembrei que ele era de consórcio. Eu falei, pô, Léo, olha sim. E, pô, brinquei com ele, você não tem nenhum apartamento legal para você me vender? Não, ele falou, tenho. Você quer ir lá olhar? Eu falei, vamos. Eu fui lá e olhei com a esposa. Na hora que eu entrei no apartamento, tu sabe quando vem aquela paz? Fala assim, é esse. E ela era minha namorada na época. Eu virei para ela e falei assim, e aí, mulher, o que nós vamos fazer? Ela falou assim, vamos buscar de Deus. E Deus falou com a gente que era aquele mesmo. E virei para ele e falei, Léo, eu quero comprar, mas eu não tenho dinheiro. Como é que a gente faz? Ele falou, aprova seu financiamento, que eu não preciso de dinheiro agora. E na hora que o banco acertar com você, você me dá o seu acerto como entrada e o restante você financia. Eu falei, beleza. Consegui aprovar o financiamento. Consegui, na hora que o banco acertou comigo, que eu fui desligado, peguei o acerto, que eu pedi para ser desligado na época. Foi o banco, olha, são 7 anos de história, vocês podiam pelo menos retribuir o que eu fiz pelo banco durante esses 7 anos, vocês podiam pelo menos me mandar embora, né? Então eles me mandaram embora na época, peguei o acerto, dei entrada no apartamento, fiquei 1 ano com o apartamento fechado, eu e minha esposa, ou seja, eu saí do banco sem uma renda fixa e fazendo a dívida mensal de um crédito imobiliário. Mas porque eu criei na palavra de Deus. Deus falou comigo que ia fazer e que eu podia fazer e que Ele não ia deixar faltar. Isso foi em novembro de 2016. Em dia 1º de janeiro de 2017, eu pedi minha esposa em casamento. Aí eu virei para ela, ela falou assim, eu não quero ficar noiva há muito tempo. Eu falei, quando que a gente vai casar? Eu falei assim, pelo menos vamos dividir isso em 10 vezes, né? Então, vamos casar em outubro? Ela falou, vamos. E eu vou te contar assim, eu conto isso para a honra e glória de Deus, olha, porque eu lembro que eu estava na igreja e Deus virou para mim e falou, olha, você vai ter um casamento que as pessoas vão sair se perguntando como que ele conseguiu fazer isso. E Deus, ele proporcionou isso. Eu lembro que toda vez que eu ia, na hora que eu ia
se fechar qualquer coisa do contrato, eu e a esposa, a gente orava. Falava, Deus, ó, o senhor que prometeu, eu não pedi não. Mas já que o senhor prometeu, tá aqui, eu tô dando cheque aqui, o senhor me ajuda, viu? E Deus, assim, eu lembro que tinha mês que, poxa, eu ganhava R$ 4.800 por mês no banco. Era um salário bom, mas eu lembro que eu fiz uma festa de R$100 mil em 10 meses. Se você me perguntar de onde saiu, eu falo, foi para a glória de Deus, eu não sei. Tinha mês que eu tinha que pagar R$15 mil e Deus mandava o salário. Nem se você desse seu salário todo mês, você não conseguia. Eu lembro que a minha esposa, na época, ganhava R$ 2.300 por mês. Nem juntando o seu dela. Não, ela ganhava R$ 2.300 por mês. A gente fechou o buffet do casamento, era R$22 mil. Eram 10 cheques de 2.200. Eu virei para ela e falei assim, ó, o seu salário paga o buffet. Toma aqui um cartão adicional, o que você precisar, você compra nele. A gente abriu mão de muita coisa para poder fazer, né? Tinha Porsche na época, não, né? Não. Eu tinha um Honda Civic, troquei num Fiat 500. O Fiat 500 eu fui um Peugeot. Eu chamava de Peugeot porque o carro tinha massa de todos os lados. Era um Peugeot, que é o apelido do carro. Era um Peugeotzão, que eu chamava ele. E eu olha pra você ver, Deus tratou nisso comigo, porque eu era muito apegado em carro naquela época e gostava muito. Você sempre gostou de carro? Sempre. Aí eu fui tendo os downgrades, né? Pô, tinha um Civic 2013, fui para um Cinquecento 2011, do Cinquecento eu fui para um Peugeot 2010, aquele 207 sedã. Aí foi tenso. Mas assim, foi muito bom porque Deus ele foi me moldando para muita coisa. Eu falo que o meu casamento, Deus cumprir da forma como Ele cumpriu as promessas dele, Ele me motivou a ter fé para eu galgar passos maiores, para eu conseguir chegar em locais maiores, porque a gente tem que viver pela fé. Eu falo que a gente que é desse mercado, é muito difícil a gente lidar a nossa fé com a racionalidade do negócio, né? Porque tem coisa que a gente tem que olhar pela razão. E tem coisa que a gente tem que ter fé mesmo, que é aquele negócio que a gente estava conversando de instinto, feeling, né? De feeling. Pô, tem coisa que você pode fazer e tem coisa que você sabe que se você fizer, você vai fazer merda, né? E nesses 10 meses a gente casou, eu casei com a minha esposa, e quando a gente começou, eu lembro quando a gente namorava, eu nunca conseguia guardar dinheiro do meu salário do banco. E ela sempre guardava, e ela ganhava menos da metade do que eu ganhava. Eu falava, gente, como que essa mulher guarda dinheiro? Eu não consigo guardar, né? Isso está errado. Por isso que eu falo que ela me ajudou demais. Ela me deu uma concepção muito diferente de dinheiro quando eu conheci ela. E uma pessoa, assim, que vem de uma família simples, de uma família... estudou, mas também não tem curso superior. E assim, com um conhecimento sobre dinheiro que me admirava muito, porque a minha sogra sempre foi uma pessoa que falava o seguinte, olha, se você tem, você compra. Se você não tem, você não compra. Se você tem dinheiro para pagar à vista, você vai comprar. Se você não tem dinheiro para pagar à vista, você não vai comprar. Se você quer ter algo, junte e compre. Então, a minha esposa vinha com essa visão. E eu já vinha com aquela visão mais expansionista. Não, vou comprar porque o cartão de crédito aqui dá para dividir. não é 1.000, é 10 de 100. Você então... falou, mas aqui, hoje eu ainda estou nesse dilema, né? Porque agora que eu estou tendo mais uso de cartão de crédito, então eu ainda estou nessa parada assim, não. Arrumei um cartão bom para você, né? Pô. Eu vou falar que você arrumei um cartão aí que eu tô achando que eu sou shake, viu? Não, mas é sério. Eu ainda tô nessa vibe assim, tipo, não é 1.000, mano, é 10 de 100, entendeu? Tipo... E por um lado isso é bom, né? E é verdade. Por outro lado isso é muito perigoso, né? Porque várias coisas 10 de 100, meu filho, começa... Eu falo muito com a Maria... Começa a virar os 1.000 por mês, hein? Eu falo muito com a Maria. A Maria, ela tem uma mania que eu acho que é mais que, tipo, meio que dela, assim, né? Eu não sei de criação, não sei o que é, mas ela fala assim, não, tem um negócio barato. Ela não gosta de comprar tudo, pra ela é caro. Maria é gestora, né? O negócio dela é reduzir custo e melhorar os ganhos ali. Então, ela sempre fala, tá caro. E ela vê uma coisa barata, aí ela vai e quer comprar um tanto. Ela vê isso aqui é R$10, vamos supor. Aí ela vê que é 5. Nossa, isso aqui tá R$5, vamos comprar 20? Eu falei, não, mas muita coisa barata fica cara. E outra coisa, você comprar uma coisa que você não precisa porque tá barato, não é economia, é gasto. Não, é gasto. E você me falou uma parada muito louca sobre cartão de crédito. Cartão de crédito... como é que é isso? É um dinheiro que você não tem para comprar aquilo que você não precisa. Né? É isso aí. né, mano? Muito verdade. Da hora que você tá com a grana e você fala, não, mas quero muito comprar isso. Mete o cartão de crédito, depois eu deixo aqui, pega aí. Mas eu falo, aí a gente volta lá no equilíbrio, né? Vamos lá, para que a gente trabalha? Por que o Igor trabalha hoje? Eu vou te falar o porquê que o Caio trabalha. O Caio tem sonhos, projetos e objetivos. Eu tenho realizações pessoais que eu ainda quero conquistar. E através de que eu vou realizar isso? Através de trabalho. Eu falo que dinheiro ele é consequência de trabalho. E voltando, dinheiro não é o fim das coisas, é o meio para você conseguir conquistar as coisas, né? Pô, eu quero conhecer Maldivas. Pô, beleza, mas eu não vou conseguir conhecer Maldivas com amor. Eu tenho que ter dinheiro para ir para Maldivas. Como que eu vou conseguir dinheiro? Trabalhando. Então,
Poxa, eu falo que quando o homem errou lá no Jardim do Éden, Deus falou, do suor do seu rosto comerás e se manterás. Então, basicamente, ou seja, você tem que trabalhar para você criar o seu sustento, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu queria fazer aqui há uns minutos atrás aqui, antes que eu me esqueça dela, que é uma pergunta que até hoje eu não soube responder ela, porque eu acho que nos dois cenários é muito difícil. E eu acho que, inclusive, a dificuldade está nisso, porque na escola a gente tem aula de filosofia, de religião, de geometria, de aritmética, coisa que a gente... 90% dos brasileiros nunca vai usar na vida, mas não tem a aula que 100% dos brasileiros vai usar na vida. Talvez mais que o português e a matemática, porque hoje tem calculadora, você praticamente não usa matemática, né? Tem Google, né? Que conserta as palavras. Pô. Pai dos burros. Então, que é assim... O que para você, velho, é mais difícil... Que é a aula educação financeira, né, na escola. Financeira. Mas o que para você é mais difícil, assim? Você acha que é mais difícil a pessoa administrar pouco dinheiro ou você acha que é mais difícil a pessoa administrar muito dinheiro? Eu vou trazer uma pode variar de reflexão pessoa para pessoa. Que eu aprendi. Deus nunca vai te colocar no muito se você não souber gerir o pouco. Isso é fato. Eu tenho essa visão comigo. Se você faz uma boa gestão daquilo que é pouco, aquilo vai virar muito. Então, o que acontece? Gerir dinheiro é tão difícil quando você tem muito quanto você tem pouco. Lógico que quanto maior o filho, maior o problema, né? Então, quando você tem pouco dinheiro, você tem limitações de onde você pode alocar. Quando você risco tem muito, menor. Não, porque na verdade não é um risco menor. Você concorda que se você tem pouco dinheiro para investir, o seu padrão de vida também é menor do que quem tem muito dinheiro para investir, olhando pelo lado racional, nem sempre é assim, né? Então, isso é muito pessoal. Então, vamos lá. Eu queria ter um problema de gerir muito dinheiro. Eu queria que isso fosse um problema bom. É um problema bom, né? Um exemplo legal, eu tenho um cliente que, por questão de sigilo, a gente também não pode citar nomes, que ele virava para mim e falava, Caio, eu tenho um problema muito grande. Eu falei, qual que é o problema? Falando, ele falou assim, eu tenho muito dinheiro. Eu falei, mas o senhor tem um problema muito bom, né? Ele falou, mas aquilo doía nele. É sério, eu não estou brincando, aquilo doía. E aqui eu ficava indignado com aquilo, gente, como que o cara pode resolver esse problema? Como que ter muito dinheiro pode ser um problema pro cara? Porque eu não tinha essa visão. E ele falava, e aquilo, eu via que aquilo doía nele. E esse cara, uma vez, eu lembro que ele via eu sempre com um carro bacana, né? E ele, cara com um patrimônio aí, sei lá, 100 milhões de reais. Ele virou para mim, eu acho os carros muito bacanas. Eu sempre tive vontade de comprar um carro legal assim, mas nunca tive coragem. Eu falei, o que falta? Dinheiro não é. Vamos lá, você quer ir lá? Eu levo o senhor lá na loja, lá na Porsche, e o senhor olha um carro lá. Ele falou, então vamos. Você me contou essa história. Aí fomos lá com ele, levei ele lá, conversei com os meninos lá. Ele foi e viu uma Boxster, lindo carro, um azul, com interior preto, lindo carro. Aí a gente voltou... Vocês sabem que eu tenho incontinência urinária, né? Continuar, aproveitar que essa parte da história eu sei. Aí ele foi, a gente olhou o carro, se não me engano, na época era 500 mil reais, a gente voltando para casa, fui deixar ele na empresa dele. Aí eu falei, e aí, o que o senhor achou do carro? Ele falou, achei lindo. Eu falei, o senhor vai comprar? Ele falou assim, não, eu acho 500 mil reais, muito dinheiro no carro. Eu falei para ele, olha, o senhor não me leva a mal, se eu for até indelicado, o senhor tem 70 anos de idade, um patrimônio invejável. E sabe o que é muito caro na minha visão? Muito caro é o senhor morrer e o seu genro pegar o seu dinheiro e ir lá e comprar o carro que o senhor queria para ele. Eu acho que isso é muito mais caro do que o senhor viver o sonho que o senhor tem e não tem coragem de usar. Aí ele virou para mim, você sabe que você tem razão? Aí ele foi lá, o carro já tinha sido vendido, mas só que ele foi e comprou uma Porsche de R$1 milhão na época, uma carreira muito... Era um carro muito maior e comprou uma conversível depois. Eu falei, gente, por quê? Se a gente parar para pensar racionalmente, ele está muito mais para ir do que para ficar. Tem sonhos que você tem que realizar. O dinheiro é aquilo que eu falei. O que adianta você deixar um puta de um dinheiro guardado na conta para gerar, talvez, depois uma briga familiar e você não viveu o sonho? É o que eu falava muito com meu pai e com a minha mãe. Quando eles foram separar, eles falavam, mas tem essa casa, tem isso. Eu falei, gente, vocês não me levem a mal. Se vocês quiserem pôr fogo nisso, quem construiu foi vocês, não fui eu. Isso vai ser um problema meu a partir do momento que vocês dois não fizerem parte aqui mais, que vocês já tiverem partido. Mas enquanto vocês têm vida, isso é de vocês, eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso. Isso é um problema bom de vocês que tem que resolver. A gente acredita, e essa é a razão do podcast existir, a gente acredita que histórias, inspiram histórias que de pequenas conversas, você pode ter um insight desse e mudar, você mudou. Uma conversa, uma palavra que você trocou com um cara ali,
mudou a E sabe forma o que dele que é muito pensar. legal? Isso é maravilhoso. A Porsche convidou a gente para um evento, um roadshow que teve aqui Ó, aqui no esse Brasil. episódio é um oferecimento da Porsche. Pô, tem que falar com Meu o Marcelo sonho, lá, viu? com o Meu Toninho. sonho. Pô, Aí, velho, tô fazendo uma quem propaganda sabe? lascada pros caras. Viu? Mas a gente foi convidado para um evento da Porsche e a gente parecia criança na Disney, velho. E esse cliente meu foi nesse evento, porque ele comprou Porsche também. E um senhor de 72 anos parecia uma criança na Disney. Você precisava ver a alegria e a motivação. Eu lembro que eu fui buscar ele em casa e a animação que ele tava, a empolgação da gente ir, porque a gente ia ficar 2 dias por conta da Porsche lá em São Paulo. Que legal. No autódromo, pilotando 26 carros da marca. Todos os carros da marca você pilotava no autódromo. Foi assim, uma experiência fantástica. E eu falava, poxa, olha para você ver como que a vida dele, numa coisa assim tão simples, como que a gente pode trazer uma alegria para ele, né? Esse cliente também tem um caso legal que ele gosta muito de moto. E acabou que ele foi fazer ele falou, pô, eu quero fazer a Rota 66 nos Estados Unidos. Falei, pô, legal, vou fazer a Rota 66. Ele falou, eu vou alugar uma moto lá. Falei, alugar pra quê? Manda o dinheiro pra lá, compra a moto lá, ué. Compra a moto, depois você tem lugar pra deixar lá? Tem. Falei, compra a moto, deixa a moto lá. Aí ele falou, você sabe que você me deu uma boa ideia? Ele foi ele e o filho, ele comprou uma moto pra ele e uma moto pro filho. Na época ele mandou $100 mil pra lá, pra poder fazer a viagem, né? Gastou ao todo, comprando as motos e tudo, deve ter gastado mais ou menos uns $10 mil na viagem. Vendeu as motos depois que ele fez a Rota 66 e mandou o dinheiro para o Brasil de volta. Só que na conversão cambial, tipo assim, ele mandou o dinheiro a 3,60, na hora que ele trouxe o dinheiro era 4,20. Eu sei que ele ganhou o dinheiro para poder fazer a viagem por causa da conversão cambial. Eu falei, olha para o senhor ver que bacana. Se o senhor não tivesse mandado o dinheiro para lá, o senhor teria feito a viagem e teria gasto. O senhor ganhou dinheiro para poder viajar. Você já viu isso alguma vez? Ele falou, realmente, são pequenas coisas que... Cara, aí, disso aí que você falou, é um senhor de idade com 100 milhões de patrimônio e tal, quem que pode ser cliente? 100 milhões estimando, hein, gente? Sim, muito, tá? Muito, quis dizer isso. Quem que pode ser cliente Safira hoje? Bom, a Safira hoje, quando a gente criou a empresa lá atrás, vem até um pouco da nossa ideia de trazer uma exclusividade maior. Por que a gente... Pô, eu fiquei quase 5 anos na XP, que foi uma escola e tanto. Eu aprendi a ser assessor de investimentos na XP. Só que o que me incomodava muito era a questão de você não poder personalizar algo para o cliente, né? Então, isso para a gente fazia muita diferença. Então, quando a gente escolheu o BTG, foi porque a gente tem alguns clientes de poder aquisitivo muito elevado que demandavam produtos mais exclusivos e mais personalizados. E a ideia do BTG é muito legal, porque eu consigo atender esse cara com a exclusividade que ele quer, mas eu também consigo atender aquele cliente que está começando hoje, que quer começar a investir. Eu tenho produto para ambos os clientes. Enquanto na XP eu tinha o produto mais para aquele cara que estava querendo começar a investir. Se o Matheus bater lá na porta... Hoje eu consigo te atender. Você é atendido? Hoje ele começa com 1 milhão já, velho. Não, na verdade, o que acontece? A equipe, a Safira Investimentos, hoje a gente consegue atender todos os públicos. Caio, hoje, graças a Deus, eu cresci muito minha carteira. Então, hoje, de fato, eu não consigo atender mais todos os clientes. Atendo, hoje eu tenho uma régua de corte que para conseguir ser atendido pelo Caio, hoje é a partir de X valor. Mas a Safira, na Safira tem gente muito mais gabaritada, muito mais qualificada que eu, gente. Eu falo que a gente tem uma equipe lá, Claro, Otávio, Humberto, que são muito mais competentes. Isso é legal, né? Porque, cara, a ideia, assim, eu vejo alguns donos de negócio, principalmente no mercado que eu atuo, né? Que, assim, o cara tem um medo do funcionário saber mais que ele. Eu já penso o contrário. Eu falei, cara, quanto mais os caras souber mais que eu, menos trabalho eu vou ter, né, velho? Porque, assim, menos trabalho que eu falo, assim... por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para não pegar mal o que eu falei aqui. A Maria agora, a empresa está tomando uma outra proporção. Tem um tanto de CNPJ aberto, é outra proporção. A gente está começando a investir nos negócios de escalabilidade gigantesca. E agora que a gente está aprendendo a trabalhar com dinheiro. Então, se você pegar as minhas contas bancárias hoje, você fala assim, cara, eu achei que você teria muito mais do que você tem. Porque, como eu falei, tudo nosso é assim. Compra tudo à vista e depois vamos capitalizar de novo. E gasta tudo à vista e vamos capitalizar de novo. É sempre assim, sabe? Nosso histórico é esse. E agora, Maria, a gente vai precisar fazer uma gestão mais estratégica da empresa. Não dá para poder fazer aquele negócio de... A gente abriu sua conta lá com a gente na Safira, no BTG. Inclusive, minha conta está aberta na Safira Investimentos, tá? E ano que vem estou de posse, se Deus quiser, amém. Porque eu vou pegar emprestado com ele para ir num casamento. A chave tá lá, já tá lá na hora, pô. Vai estar lá mesmo. E assim, cara,
A Maria agora ela vai precisar fazer uma gestão mais estratégica. Ela não vai ser mais aquela caixa registradora que registra o que entra, registra o que sai e olha o que sobrou. Não dá para fazer mais isso. E aí a gente estava falando assim, para ela hoje estudar uma gestão estratégica, ela vai gastar com o curso, ela vai gastar tempo, ela vai gastar com uma porrada de coisa e depois ela vai gastar um tempo, investir um tempo para aprender a fazer aquilo na prática. Hoje é mais barato ter um funcionário que saiba fazer isso muito bem, mesmo que seja caro pagar a mão de obra dele, do que ela ter todo esse investimento de tempo e ela não ter tempo para nada, porque agora ela vai ter que continuar fazendo, né, cara? Sabe um exemplo prático que eu tive? Eu vou te dar um exemplo da Clara. A Clara começou como minha estagiária, a Clara virou minha assistente e hoje a Clara é minha sócia na Safira. Que louco isso. E é minha sócia relevante, de fato. A Clara hoje eu falo que ela é responsável pela parte técnica, pela parte de relacionamento com o cliente. A minha carteira pessoal, ela tinha mais ou menos 140 clientes. Aí você começa a pensar, poxa, 140 clientes, são 22 dias úteis no mês, eu tenho que falar com 7 clientes por dia. Tem dia que é humanamente impossível. É fato, não tem como você falar. E eu falo que o nosso negócio é um negócio muito de relacionamento. Você tem que construir um relacionamento muito próximo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei, gente, a Clara é uma profissional muito boa. Como que eu posso fazer para reter ela de fato comigo e não perdê-la? Trazendo ela para ser sócia. Eu virei para ela, olha, você tem que ser minha sócia. E ela virou minha sócia no negócio. Cara, outro dia eu perguntei a Maria sobre uma pessoa da equipe, fica na cabeça de... Principalmente os meninos da equipe que estiver assistindo isso aí. Quem é essa pessoa, né? A Maria tá assim, tá querendo dar uma melhoria para fulano de tal. E quanto você acha que a gente poderia dar de melhoria para ele? Eu falei, não é a melhor forma da gente começar a pensar nisso, mas vamos pensar da seguinte forma. Se essa pessoa hoje sair da empresa, quanto você pagaria para ter ela aqui de novo pelo que ela resolve de problemas? Você fala, eu pagaria X mil reais. Então, qualquer aumento que você der para ela aí hoje aí é mais barato do que perder essa pessoa, né? Então, e assim, cara, eu acho muito da hora essa metodologia. Você colocou a menina que era sua assistente de... Ela era minha estagiária, velho. Estagiária, mano. Ela é sua sócia hoje, velho. Ela é minha sócia. E eu falo por quê? Porque a engrenagem hoje só roda, da Safira só roda bem porque ela tá no negócio. Eu lembro que quando a gente foi assinar o contrato com o BTG... O pessoal do BTG brincou e falou assim, olha, a gente só vai assinar com você se a Clara assinar junto. Porque eles entenderam o modelo. E eu não tenho apego nenhum, não tenho ciúme do cliente conversar com ela, de ser relacionamento dela. Não tenho. Cara, mas, cara, você falou um negócio agrega aí que total. Deu até uma virada de chave. Às vezes a gente aprende umas coisas, a gente ouve umas coisas que a gente faz inconscientemente, mas você vê alguém falando, você fala, caramba, eu faço isso, é legal. Que é uma coisa assim, mano, a gente bota muita fé na parte de relacionamento com o cliente. Eu acho que todo serviço, seja ele caro ou barato, ele tem que ter um relacionamento com o cliente da hora, porque eu acho que é isso que fideliza. Mas o nosso serviço, seu, o meu também, que é um serviço mais premium, o meu mercado é um mercado que atende um público mais exigente, eu acho que é difícil falar isso, mas eu acho que mais importante até do que eu entrego de serviço, o relacionamento com o cliente, ele tem que ser assim, cara, impecável, porque talvez você leva seus carros lá, a gente cuida dos seus carros lá. Talvez um dia você já vai pegar um detalhe que a gente esqueceu no carro. É um serviço manual, velho, não tem como. E você pode até deixar passar batido, mas, cara, você é tão bem atendido, você tem um relacionamento tão legal com as pessoas que estão naquilo ali, que você releva esses detalhes. Você concorda com isso assim? Sim. No seu negócio também funciona assim, velho? Eu falo que a gente nunca vai acertar em 100% das vezes. Eu nunca vou acertar em 100% das recomendações para os clientes. Isso é fato. Senão, seria, sei lá, teria uma bola de cristal para acertar tudo, né? Prever o futuro. Mas eu falo que o relacionamento, isso é muito legal. Você alinhar a expectativa do que você está fazendo, você deixar o cliente a par daquilo que você está fazendo. Isso é muito legal. Poxa, numa conversa, quando eu vou montar uma carteira com um cliente que a gente vai definir junto, ele fala, poxa, a gente está sugerindo isso aqui, por que você não olha para esse papel? Porque... Poxa, esse aqui, num cenário tal, ele tende a se valorizar. Esse aqui, num cenário tal, ele tende a equilibrar aquele que desvalorizou. Então, a gente monta algo muito alinhado à expectativa com o cliente. E eu falo que, além disso, você está próximo do cliente em cenários de estresse. Poxa, a gente teve pandemia ano passado. Eu tive cliente que, poxa, na pandemia, o cara que estava comprado em bolsa, ele sofreu. Bolsa caiu de 120 mil pontos para 60. E isso é interessante, porque a pessoa, às vezes, ela não tem essa dimensão. De 120 mil para 60, a bolsa caiu 50%. Mas se a bolsa subisse 50%, ela chegaria em 90 mil pontos. Ela não chegaria no 120 de volta. Ela teria que subir 100. Ou seja, a dor da queda... Cara.
ela é muito maior do que a alegria da alta. A gente brinca que no mercado que bolsa sobe de escada e desce de elevador, né? Então, e tudo Que na vida é doido assim, isso, eu né? nunca parei pra pensar, é real, Separar né? a vida da gente é assim, a gente demora para subir, a gente sobe de escada e se tem uma queda, ela é de elevador, ela é de uma vez só. A gente não vai caindo aos poucos. Então, esse alinhamento, o que fez a gente não perder clientes num cenário de pandemia, onde os clientes, de fato, alguns perderam dinheiro. Por quê? Porque eles sabiam o risco que eles estavam correndo, eles sabiam, a gente teve uma gestão muito próxima, então teve ativo que voltou, recuperou, a gente ligava para os clientes aqui, ó, ativo tal já recuperou, o que você quer fazer? Vamos manter o ativo em carteira, vamos realizar, sempre tomada de decisões em conjunto com o cliente passa, poxa, eu estou pensando nisso, o que vocês acham? A gente pega a análise das casas de cobertura dos papéis e fala, poxa, a segunda recomendação, o papel, a perspectiva é tal, mas o que você acha? Qual que é o seu feeling? Né? A gente volta para aquela questão do feeling lá atrás. E é identificar o cliente certo para o ativo certo, né? Poxa, você tem N produtos dentro da sua loja hoje. Você tem que identificar, fazer aquela identificação de entender se aquele cliente é o cliente para fazer esse tipo de serviço. Se ele é o cliente para fazer o serviço X, o Y. Isso é o legal. Eu tenho cliente que é conservador. Se eu quiser vender bolsa para o cara, está errado. Eu tenho que respeitar o perfil do cliente, entender o que ele precisa e vender aquilo como o melhor produto possível dentro do perfil dele. Essa identificação ela é primordial para você crescer em relacionamento com o cliente e dar o resultado de alinhamento de expectativa que ele espera, né? Ô, Caio, qual que é o diferencial da Safira hoje? A Safira, a gente busca muito essa proximidade com o cliente. Eu falo que o produto hoje é commodity. O produto que você tem hoje dentro do BTG, você tem na XP, você tem no Inter, você tem em praticamente todas as instituições, lógico, com algumas particularidades, né? Então, eu brinco que produto basicamente é commodity. O grande diferencial é serviço. Eu falo que o serviço, esse relacionamento, identificar de fato o que o cliente quer, o que o cliente busca. É o servir mesmo, né? O serviço de servir o cara. Né? E a gente está sempre disposto a isso. Eu falo que, poxa, eu recebo em média, sem brincadeira, tem dia que eu chego em casa no final do dia que eu tenho 30, 40 mensagens não lidas no WhatsApp. Sério, eu falo que isso é uma coisa que eu me cobro muito para melhorar, porque ontem mesmo eu fui em Ubá. Poxa, eu saí de casa às 7 da manhã e cheguei em casa às 8 da noite. Fiquei na estrada o dia todo, dirigindo. É praticamente impossível você conseguir. Não, fui de Jeep, velho. Não dá, tava chovendo, o carro é muito baixo, a estrada não é boa. Mas é impossível você conseguir atender isso. Então, hoje, os meus clientes não conseguem falar comigo, eles têm um suporte da Clara, do Otávio. Eu falo que, voltando na questão de crescimento, por que eu convidei um outro sócio para criar a Safira? Poxa, eu trouxe o Humberto. O Humberto é um cara que tem um know-how em crédito, em estruturação de operações. Só para poder dar uma babada também, Humbertão, que cara sensacional, né, mano? Diferenciado, velho. Pelo amor de Deus. E sabe uma coisa que me chamou muita atenção quando eu chamei o Humberto para ser meu sócio? A gente estava conversando dentro do banco que ele trabalhava. Eu falei, poxa, você não anima não? Ele falou assim, vamos orar. Vamos buscar de Deus, ser da vontade dele. Eu falei, muito velho, alinhado com o que você acredita. É o cara acredita, que eu preciso para ser meu sócio, esse cara, velho. Para mim, eu já tinha certeza que era ele. Foi seu primeiro sócio? Não, já tive outros sócios. Mas quando eu fui montar a Safira, de fato... Eu tava até me referindo à Safira. Não, na Safira ele e a Clara são sócios. Aí a gente tem, pela regulação, né, da CVM, todo mundo tem que ser sócio no contrato social. Mas os sócios que tocam o negócio hoje é Caio, Humberto e Clara. Então, é um cara que eu trouxe, eu falei, gente, eu vou dar um percentual de equity do negócio que é meu para ele. Mas por que e onde que a gente... Eu falo que foi um embate legal nosso de chegar a um percentual, a um valor. Por quê? Eu tinha que pensar o seguinte, o tanto que eu estou me diluindo aqui hoje, será que o Humberto ele vai fazer o negócio crescer numa proporção que lá na frente o Caio ter, sei lá, 70% do negócio é melhor do que o Caio ter 100%, manter 100% hoje? Então, meu cálculo era muito esse, né? E, de fato, a gente conseguiu agregar valor nisso. Quando a gente traz um sócio hoje para o negócio, a gente traz assessores sócios, que a gente vai dar equity, a conta que eu faço é o seguinte, o quanto que esse cara vai me agregar aqui dentro em valor de equity, de tudo, de princípios, né? Eu falo que um sócio, isso é até legal, né? Você estava falando do membro da sua equipe que você precisa meio que promovê-lo. Pensa muito nisso. A contratação mais cara que você vai fazer no seu negócio é para repor aquele que jamais deveria ter ido embora. E quando você vai trazer alguém, você tem que pensar o seguinte, o que essa pessoa agrega no quantitativo e principalmente no qualitativo?
A gente não coloca pessoas para dentro hoje só pelo quantitativo, mas principalmente pelo qualitativo. Essa pessoa ela tem que estar comprada com a cultura da empresa, ela tem que estar comprada com a cultura dos sócios, ela tem que estar comprada, ela tem que trazer inovações. Poxa, a gente vai trazer sócios para dentro? Legal. Mas o que esse sócio vai fazer de diferente para ele ser sócio? Todo ano a gente faz um rebalanceamento. Poxa, o cara, hoje ele está sócio, mas será que amanhã ele vai continuar sócio? Para ele continuar sócio, ele tem que continuar em constante desenvolvimento. É um modelo de partnership, é um modelo muito interessante. É um modelo que essas grandes empresas usam, o BTG usa, a XP usa. Então, esse é um modelo muito legal que a gente replica hoje dentro da Safira também. Então, todo mundo que vai atender os nossos clientes lá hoje, eles são sócios do negócio. Eles fazem parte, eles são os principais interessados em que o cliente ganhe dinheiro. Porque a nossa remuneração ela vem do que o cliente ganha. Isso é legal. A sua remuneração hoje, então, é tipo assim, não é uma... Eu não tenho renda fixa nenhuma. Nenhuma. Você ganha um percentual sobre o volume que o cliente tem aplicado. Naquele mês. Na verdade, é um percentual sobre o que o cliente... Poxa, você vai fazer uma aplicação lá, essa aplicação gera um percentual de ganho para a gente, né? Só que você concorda que se eu não fizer uma boa gestão desse cliente e ele tirar aquele recurso, a minha remuneração ela encerrou. Então, eu falo com o cliente, o principal interessado em que você ganhe dinheiro sou eu, porque eu tenho que manter o seu capital. Seria muito legal explicar também, porque você é um assessor de investimento. Sim. Então, como que funciona? Se o Matheus quer trabalhar com você lá, quer que você invista o dinheiro, o Matheus tem que transferir o dinheiro para você, sobre o que você vai ganhar, qual que é o retorno, como que funciona? Porque, pelo menos para mim, é uma coisa muito... Legal. Nova, o Timóteo é muito interessado. O Timóteo... Gente, nunca, jamais transfira seu dinheiro para a conta de uma outra pessoa. Isso eu falo que uma pessoa quando cai num golpe, ela é tão culpada quanto um golpista, né? Porque ela se julga mais inteligente que os outros, né? Ela se julga mais esperta, então ela também mereceu cair no golpe, né? Mas respondendo ao Timóteo, é bem interessante porque hoje, quando você vai ter uma conta... Você não vai ter uma conta na Safira, você vai ter uma conta no BTG e a Safira ela faz toda a parte de inteligência. Então, ela faz toda a interface entre o cliente e o banco. Você, no final do dia, você é cliente do banco BTG Pactual. E a Safira que faz a gestão de você como cliente. A Safira que vai selecionar os produtos, que vai te dar acesso. E uma coisa muito legal no BTG, que eu particularmente admiro muito, é que eles compram muita gente como parceiro mesmo. Poxa, os caras investem na gente como parceiro. Tanto que no nosso aplicativo hoje, você como cliente, que você vai ver, na hora que você abre o seu aplicativo lá do BTG Digital, aparece BTG Digital Safira Investimentos, para mostrar para você que você é cliente do BTG por intermédio da Safira. Então, legal, eu falo que a Safira é basicamente, olhando para um modelo bancário tradicional, você é cliente, sei lá, do Bradesco, mas você tem um gerente que te atende lá. A Safira é como se fosse esse gerente. A gente faz essa parte de inteligência para você, de fazer essa ponte entre o que o banco tem de melhor com aquilo que você busca, identificar o seu perfil, os produtos certos, aderentes, para que você tenha esse alinhamento de expectativa correto. Nós fazemos essa parte de inteligência. E isso é legal. Então, você vai ter uma conta no BTG, você transfere o dinheiro sempre do Igor para o Igor, do Matheus para o Matheus. Então, isso é muito sério. E você tem uma conta mesmo, custodiada. Todos os ativos que você compra, se são eles de renda fixa, eles vão estar custodiados ou no Tesouro, ou na CETIP, ou na Selic. Se for ativos de renda variável, vão estar custodiados na B3, que é a Bolsa de Valores. Então, você consegue sempre ter um double check se seu dinheiro realmente existe, se ele está lá mesmo. E isso é muito legal, tem muita segurança. Eu falo que uma autarquia federal que funciona no Brasil de fato é a CVM, que quem regula o nosso mercado, e o Banco Central. Essas você pode confiar que, de fato, elas funcionam e são sérias. A gente é auditado quase que trimestralmente pela CVM, pelo Banco Central e pelo próprio BTG. Então, a gente tem que rodar muito certo. Um exemplo, se a gente vai fazer uma ordem para você de aplicação, eu só posso executar essa ordem depois que ela estiver formalizada com você, ou por uma ligação gravada ou por um e-mail gravado também. Então, por quê? Se um dia você questionar, não, mas eu não queria fazer isso, a gente tem como mostrar, olha, isso aqui foi acordado com você, olha a ligação aqui gravada, olha o e-mail gravado que você deu ciência. Então, isso é muito legal. Você tem uma segurança muito grande que você está investindo numa empresa séria. O cliente ele não compra risco Safira, ele compra risco da Banco BTG Pactual. Isso é legal. Esse negócio de equity também, agora a gente vai sair um pouquinho dessa área de investimento, a gente estava falando sobre a Nubank, né, que está para entrar agora eu chamava de IPO, mas aí uns amigos meus ontem... IPO. Falou que é IPO, tá? Você é oferta pública inicial. Então, o Nubank, a gente estava falando sobre o Nubank, e numa outra conversa que a gente já teve um dia lá no Espaço, você estava falando sobre o Madeiro também, né, mano? Que o formato deles ali, acho que é Madeiro mesmo, não sei. Mas essa parada que eles, assim, é uma empresa que fecha no negativo
e que assim... Mas que o valor de mercado cresce, né? Isso é legal. Então, me explica isso aí. Vamos lá. Porque o cara, O equity. O que é equity para quem não sabe nada? Equity é o valor do negócio. Eu vou dar um exemplo do Al Rabone. Eu não sei quanto você fatura, não sei quanto você tem de projeção, mas esse é um modelo de negócio, é um modelo completamente diferente dos outras estéticas automotivas. Eu consigo agregar valor. Por que eu pago mais caro para levar meu carro no Al Rabone do que eu levaria na estética do seu Zé, por exemplo? É porque eu agrego valor naquilo que você mostra. Então, imagina que você opera no prejuízo, mas você tem um modelo de negócio diferente que agrega valor. Isso é equity. É quanto a sua empresa vale. Às vezes a sua empresa... E alguns pilares para você construir o quanto que vale, né, essa empresa, né, para você chegar num coeficiente de valuation é o quê? É faturamento, prêmio de risco, que é interessante. Até a gente na Safira hoje, quando a gente vai falar quanto que vale a Safira, eu tenho alguns balizadores, né, que é o quê? O prêmio de risco, minha perspectiva de crescimento e o quanto eu gerei de resultado até agora. Então, às vezes, essas empresas que você citou, elas não têm uma receita não tem uma geração de receita positiva, mas elas têm um prêmio de risco muito bom. O que é o prêmio de risco? Poxa, o que o cara colocou no negócio para o negócio tomar essa proporção que ele tomou? Aí tem a parte de inovação. Poxa, o Nubank ele inovou no mercado de cartão de crédito. Ele veio com algo completamente diferente. Então, às vezes, a empresa ela opera no negativo, mas o equity dela valoriza. Por quê? Porque o cara ele consegue fazer algo diferente que aquilo tem um valor imensurável. Poxa, eu vou te dar um exemplo legal. A Uber é o maior serviço de transporte passageiro do mundo sem ter um carro. Olha que bizarro. Porque isso é inovação. Isso é legal. A Uber operou muitos anos no prejuízo e vale bilhões de dólares. Ela operou no prejuízo? Operou no prejuízo anos. Olha para você ver que interessante. Você pega a Airbnb. A Airbnb não tem um imóvel. E é a maior rede de locação do mundo. E assim, quando inovação. fala que ela fica fechando prejuízo, alguém tem que estar pondo dinheiro, que na verdade são os sócios, né? Sim. Eles vão colocando a grana ali e tal, beleza. Mas qual que é a real vantagem de você ter uma empresa que vale muito, mas não dá dinheiro, velho? Você vende ela na frente. Então, quando você faz um IPO, prazo. é legal você pensar no IPO. O que é o IPO? O IPO é você lançar suas ações no mercado aberto. Então, por exemplo, imagina que, sei lá, vou dar um exemplo, a empresa X vai fazer um IPO hoje. Ela vai diluir as ações. Imagina que você e o Matheus somos sócios de uma empresa. Vou dar um exemplo da Al Rabone, legal. Imagina que nós três somos sócios. E a Al Rabone hoje vale, sei lá, R$1 bilhão. E eu quero... Só que a empresa, ela tem uma geração de caixa legal e tudo mais. O Igor tem 33, o Igor tem 40, o Caio tem 30, o Matheus tem 30% da empresa. E a gente vai fazer um IPO. E a gente vai colocar 49% dessas ações vão para o mercado. E 51% vai continuar com a gente. No percentual qual? O Igor com 40, o Matheus com 30, eu com 30. Só que essas ações elas vão ser negociadas no mercado. Vai ter um preço, né, determinado, que é através da valuation, para saber quanto que a Al Rabone vale de fato, né? Chegou nesse coeficiente de R$1 bilhão e a gente vendeu por R$499 milhões, 49,9% da Al Rabone. Esse dinheiro ele vai entrar no caixa da empresa para quê? Para a empresa poder crescer. Para ela poder, o Igor vai pegar uma parte para ele, o Matheus para ele, o Caio para ele, mas de fato a ideia de você fazer um IPO, o que é? É você ter mais recurso para você poder fazer o negócio crescer, para que lá na frente você seja dono de novo daquele R$1 bilhão. Entendeu? Isso que é legal. Isso que é o mais interessante. Aí o seu percentual lá de 51%, daqui a pouco, que valeria 510 milhões, ele começa a valer R$1 bilhão de novo. Então você começa a multiplicar. Agora, vamos colocar lá. Às vezes, calcular o quanto uma empresa vale, de acordo com o lucro dela, de acordo com quanto ela gera de receita, a projeção dela de ganho daqui 2, 3, 4, 5 anos. É uma coisa que, assim, é mais... não vou falar fácil, mas existe uma métrica para isso. Agora, fazer cálculo, por exemplo, a empresa ela dá prejuízo. Vamos pegar o Nubank, vamos pegar a Madeiro, por exemplo. O Madeiro e o Nubank são empresas que não dão grana assim diretamente, principalmente o Nubank, que agora vai para o IPO, né? Eles não dão grana, ele não dá grana. Como que calcula o valor de uma marca que não dá dinheiro, velho? Quando você pega, por exemplo, uma empresa que não tem um lucro ou sei lá, um balanço positivo, né? Você tem que olhar muito a métrica do quê? Do que essa empresa ela teve de prêmio de risco, né? O que os sócios eles investiram lá no início? Porque isso, pensa, se eu volto lá no Igor, o que o Igor investiu no início para construir a Al Rabone? Você teve um prêmio de risco, pô. Você colocou seu capital em risco, você colocou o seu tempo em risco, a sua expertise, você compartilha conhecimento. Então, poxa, isso aí tem todo um valor que ele não é calculado através de linhas de faturamento, né?
Então, isso você tem que colocar em risco, a sua expertise, a sua projeção de crescimento futuro e, principalmente, o que você vai agregar com o valor que você está captando, o que isso vai fazer com que o seu número lá no final da linha, lá, o seu lucro, ele cresça, ele expanda, né? Então, isso é legal para você pensar. Essa métrica de você simplesmente pegar lá a última linha, lá, o lucro líquido ajustado e multiplicar por 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes, ele acaba ficando meio limitado, né? Meio engessado, até meio arcaico, né? De modo de falar. Porque hoje se prega muito inovação. As coisas que inovam hoje, elas têm muito mais valor. Você pega, por exemplo, a Tesla. Poxa, velho, a Tesla hoje, você fala do Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo, só que ele vende muito menos carro do que a Fiat, do que a General Motors. Mas por que a empresa dele vale tudo isso? Pela inovação, pela inteligência do cara. Aquilo ali tem um prêmio, aquilo ali. Isso é o prêmio de risco. Ela fatura, às vezes, menos do que uma grande concessionária, do que uma grande marca, mas ela tem um valor agregado muito maior, assim, entendeu? Então, isso é legal da gente pensar. A Apple, quando revolucionou o mercado, poxa, o que a Apple fez de diferente? Por que a Apple virou essa potência? Você tinha na época, não sei se você lembra, do BlackBerry. Você tinha... Onde foi parar o BlackBerry? Boa pergunta. Você tinha o Nokia, você tinha o BlackBerry, você tinha, sei lá, o Motorola. Aí você tinha... Siemens, você lembra Siemens? Aí você tinha, na época, o MP3. Aí você tinha o BlackBerry que você conseguia digitar e-mail. Aí veio a Apple, veio o Steve Jobs e cria o smartphone. Ele falou, velho, pra que você vai ter 3 produtos sendo que você pode ter um? O cara revolucionou o mercado. Por que a Apple virou essa potência? Hoje, poxa, sinceramente, eu acho que devem existir telefones melhores que o iPhone. Mas eu não consigo comprar o telefone que não seja o iPhone. Por quê? Porque é prático. Ele conseguiu criar algo que agregasse valor e tomou uma proporção assim absurda. Ou seja, talvez o lucro da Apple ele seja mais irrelevante na hora de você fazer uma valuation do que o potencial dela de gerar novos negócios, entendeu? Isso é legal. Você acha que esse negócio ele é aplicável para a empresa, tipo, claro que nas devidas proporções, mas o cara que está começando o negocinho dele lá, está começando uma estética, está abrindo um restaurantezinho para entregar marmita, você acha que é errado se ele já começar a pensar em equity? Qual que é o grau de importância dele já começar a pensar? Ele tem que pensar no equity do zero. Equity é importantíssimo, porque, vamos lá, quando você criou a Rabone, você pensava nela em 5 anos o que ela ia ser? Em 10 anos, em 15 anos o que ia ser? Ó, eu de verdade, vou falar a real assim, eu não sabia como chegar lá, mas eu escrevi lá o que eu queria daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Parei. Você teve planejamento. Isso é importante. Não sabia como executar, mas eu escrevi. Mas né? você sabia que é onde você queria chegar. Eu falo que quem não sabe onde quer chegar, quem não tem propósito, pode ficar tranquilo, que ele vai arrumar alguém que tem propósito e vai colocar ele para trabalhar para ele. Gente, é fácil. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar está de bom tamanho. Serve, né? Qualquer lugar que você chegar está de bom tamanho. Você tem que ter propósito. Eu sei onde eu quero chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu não sabia. Se você me perguntasse onde que eu queria chegar 10 anos atrás, eu não sei. De fato, eu não sabia. Eu era muito novo. E eu quero, sei lá, virar diretor do banco. Beleza. Era uma minha visão completamente limitada. Eu vivia muito aquilo. Mas o cara que começa hoje, ele tem que pensar o seguinte: o que eu vou fazer de diferente dos meus principais concorrentes para que a minha empresa cresça mais do que eles e valha mais do que eles? As pessoas, elas... Poxa, você não tem que criar uma empresa pensando em vender ela. Não. Eu não criei a Safira pensando em vender a Safira. Mas eu tenho que pensar o seguinte: o meu maior investimento na Safira está no equity. O seu maior investimento está na Rabone. É o que eu falo com a maioria dos meus clientes. O meu papel aqui de cuidar do dinheiro da sua empresa, qual que é? Do seu dinheiro, qual que é? É rentabilizá-lo melhor do que os grandes bancos fazem. Mas você vai ficar rico mesmo investindo no seu negócio. Velho, você vai produzir riqueza. Eu não vou deixar ninguém rico. Tem os vendedores de sonho na internet que falam que você vai ficar rico investindo. Numa boa, você vai corrigir o seu capital, você vai rentabilizá-lo. Você pode sim acontecer de você ganhar dinheiro. Ficar um pouco mais rico. Sim, mas o que de fato vai te deixar rico é investir naquilo que você conhece, naquilo que você sabe. É trabalho. Então, meu conselho para quem está começando hoje é o quê? Acredite em você, principalmente. Procure fazer algo de diferente do que os seus concorrentes fazem. Isso, inovação. Inove em alguma inovação, coisa. Independente da... Foque no cliente. O cliente, ele é o principal negócio. A gente tem aquela visão, poxa, hoje eu trabalho para mim, eu não tenho chefe. Mentira, o seu chefe é o seu cliente. É lógico que é. Ele tem que entender o seguinte: poxa, da onde que vem a receita do meu negócio? É do cliente? Então cuida bem do cara, pô. Atende bem, resolve o problema. Isso eu acho que é primordial. Você tem que fazer algo de diferente. O que fez você ficar diferente dos seus concorrentes hoje? Por que você tem tantos seguidores hoje nas suas redes sociais e o seu concorrente não tem? O que fez a diferença? Você agregou valor. Coisa que a maioria das pessoas não sabem agregar valor naquilo que eles fazem. Isso é diferente.
Você entendeu? Agora eu quero fazer... Você quer fazer a sua pergunta, né? Por que os Não, caras a pagam, minha sei vai- lá, R$200, R$500, R$1.000 para cortar o cabelo com o Elias? Uma pergunta cara legal. agrega valor, Sendo né? que você pode pagar R$10 para cortar ali na esquina, velho. Por que o cara vai pagar R$100 para cortar lá no seu Elias? Eu Porque ele agrega adoraria valor perguntar naquilo, isso velho. aqui pro seu Elias aqui, inclusive. É um cara muito Seu legal. Eu já Elias. tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes e, assim, é um cara muito legal, porque ele conseguiu agregar valor. Isso é legal. Você agrega valor. Eu falo que o preço de algo, ele fala muito mais do que simplesmente o valor que você está pagando por aquilo. Tem muita mais coisa embutida, fala muito mais sobre o produto do que aquilo. Por que eu vou pagar mais caro para fazer um serviço ali no Al Rabone do que fazendo outro? Porque eu conheço a eficácia, eu conheço a expertise, eu acredito que ele vai me entregar algo muito mais satisfatório do que o outro, então eu prefiro pagar mais caro. Eu acho que é pelo Isso conjunto, é legal, velho. assim, O né, conjunto, mano? a segurança. estrutura, Eu o sei que se acontecer alguma coisa, relacionamento. você tem seguro, você tem todo um suporte ao cliente. Velho, isso tem preço. Eu sei que o produto que você usaria é melhor do que o cara usa. Então eu sei que meu carro tem boas mãos. Poxa, é a mesma coisa do dinheiro. Por que o cara vai investir o dinheiro dele com a Safira e não com a empresa tal? Porque aqui ele tem que ter a ciência de que a gente, de fato, é o principal interessado nele ganhar dinheiro com isso. Eu falo que a cultura principal nossa na Safira é olhar o cliente como um todo e focar naquilo que o cliente quer, que é um rendimento melhor, segurança, transparência. E isso que a gente fez a gente crescer de uma forma muito grande. Vou fazer duas perguntas que eu amo fazer, tá? Essa resposta acredito que seja rápida. Aí o Matheus faz a pergunta dele para finalizar, né? Pode Ó, ser. pra você, o que é hoje, né? Você que mexe com tanta grana, o que é ser rico, Boa. tá? E segunda coisa, eu sei que isso pode ter várias interpretações, depende do conceito de vida de cada um. E o que é sucesso pra você, velho? Que eu acredito que são coisas diferentes, né? Riqueza São. e sucesso. Eu vou te dar um exemplo legal. Eu não gosto de falar de riqueza, eu gosto de falar de prosperidade. O que é uma pessoa ser próspera hoje? Prosperidade tem a ver com a ausência de necessidade. Você ser próspero é você não ter necessidade de nada. Sabe, eu falo que o dinheiro ele é algo muito interessante, né? O dinheiro ele diz muito sobre as pessoas. Você quer conhecer alguém de verdade, dê a ela poder e dinheiro. É fato. Você vai conhecer quem é aquela pessoa na hora que ela tiver isso. Mas se você parar para pensar, o dinheiro hoje, para que serve o dinheiro? Na minha concepção, o dinheiro serve primeiro para dar segurança para minha família. Então, se eu consigo dar segurança, que é não deixar atrasar uma água, uma luz, uma escola, uma prestação, ele me traz segurança. Depois que ele me trouxe segurança, ele tem que cuidar do meu lazer, dos meus sonhos, das minhas realizações. E depois disso, ele serve para eu poder abençoar os próximos. Porque não tem sentido você ter dinheiro se você não vai poder abençoar alguém também. Então, o dinheiro ele tem que seguir essa escala. Na minha visão, você poder dar segurança, você poder realizar sonhos e lazeres, né? E você poder abençoar as pessoas. Na minha concepção de dinheiro, é isso. Você é uma pessoa rica, uma pessoa que consegue ter esses três pilares bem equilibrados. E sucesso é algo... E se o cara tiver tudo isso aí e não tiver uma Porsche, ele é rico assim? Pode. Não, agora é sério assim. A riqueza porque, tá muito... suponhamos lá, o cara ele supra a necessidade de segurança, tem um lazer dele, as paradas que ele gosta, realiza os sonhos. Mas a Porsche está enquadrada nessa segunda parte, né? Que é verdade. Verdade. Aquilo que ele gosta. Às vezes o cara ele não gosta disso. Eu tenho cliente que, aí. pô, ele não pode citar, pô, mas eu tenho cara que é dono de uma empresa gigantesca, bilionário, e o cara vai trabalhar num Fiat Argo, velho. E ele tá, tipo, Feliz. Velho, mas o cara tem avião. Mas a realização dele não tá num Porsche, tá no avião, você entendeu? Então, tipo assim, é muito diferente. Eu a acho que você realização. chegou no ponto que eu queria Pessoal, chegar. Continua lá o... Você chegou no ponto que você queria chegar. O cara não precisa ter o conceito de riqueza, não tá no carro, na casa, não tá nisso. O conceito de riqueza tá em necessidades básicas, realizar sonho. E se o sonho do cara é morar no interior, numa casinha de pau, tá tudo certo. É o sonho dele, velho. É o sonho dele. Uma vez eu ouvi eu não sei se vou lembrar exatamente, que fala o seguinte, que o pobre, ele pega o barquinho dele e vai para a represa pescar. Enquanto o rico trabalha a vida inteira para juntar dinheiro, para ele poder aposentar e comprar um barquinho lá, para ir para a represa pescar. Então, tipo assim, essa é uma concepção diferente. Poxa, será que eu brinco que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Isso mesmo. É sério, eu aprendi muito isso nesse mercado. E você perguntou sobre sucesso. Sucesso é uma coisa engraçada, né? Porque sucesso é você conseguir, sei lá, não fazer xixi na cama aos 2 anos e também não fazer xixi na cama aos 80. Olha para você ver que curioso.
É a mesma concepção de sucesso, é verdade. É você conseguir ter amigo aos 10 e também ter amigo aos 90. E isso é sucesso, entendeu? Então, o sucesso, ele sei lá, você conseguir andar com 1 ano e meio, 2 anos e conseguir andar de novo aos 90. Isso é legal, né? Essa concepção de sucesso. O sucesso, ele é muito pessoal. Então, poxa, tem gente que eu admiro muito como uma pessoa de sucesso e a pessoa, às vezes, não se considera uma pessoa de sucesso. É muito louco isso. Você entendeu? Isso é muito pessoal, é muito... sei lá. Eu tenho falado bastante no Instagram a importância de definir. Cada um define pra você o que é sucesso. Porque o cara tira sucesso com base em mim, no Matheus e tudo. E não, mano, cada um toca no seu. Vai, papai. Não, é pra gente encerrar aqui. Eu queria. A gente falou de música. Antes de encerrar, posso fazer uma pergunta? Faça. Pode. Você, assim, como que funciona? Fiquei bem, tipo, é interessante o assunto. Como faz? Eu consigo investir, no meu caso, 22 anos, não tenho carro. Qual que é o mínimo pro cara investir Isso, hoje? eu consigo arrumar o dinheiro. Como que funciona? Eu posso, mesmo não tenho conhecimento de nada. Eu sou um funcionário, não tenho conhecimento de investimento, nunca tive. Nosso papel é te ajudar. Eu falo para o cliente que quanto mais eu ensino ele sobre o que eu faço, mais fácil é o meu trabalho. Quanto mais o Igor souber o como eu trabalho, como que eu faço, mais fácil é o meu trabalho, pô. Ele vai se sentir menos enganado. Eu falo que aqui em Minas a gente tem um problema muito grande, que o mineiro é muito desconfiado. O mineiro é o seguinte, o mineiro às vezes... Eu tenho cliente que eu não passo no meu carro, velho. Eu não sei se eu te falei isso. Eu tenho cliente que eu tenho que alugar carro para ir, porque se eu for no meu carro, o cara vai falar, pô, ele tá ganhando mais dinheiro do que eu, tá errado, então eu vou tirar o dinheiro da... É muito doido isso, tem né, muito mano? isso. Então, eu falo que quanto mais o cara souber do que eu faço, como eu ganho dinheiro, como ele vai ganhar dinheiro, eu ensinar para ele, mais fácil é o meu trabalho. Então, essa é a concepção da Safira, é ensinar você de fato. Eu não vou simplesmente falar, você vai aplicar nisso. Eu vou falar, você está aplicando nisso por quê? Por causa disso, disso e disso. Nesse cenário faz sentido isso. Então, o nosso papel é fazer isso para vocês. Então, você com 22 anos... Eu acho que é a idade certa. Se você faz uma conta básica, sei lá, eu consigo guardar R$500 por mês. R$500 por mês são R$6.000 por ano, sem considerar rendimento. Poxa, com quanto tempo que eu vou chegar no meu primeiro milhão? É uma conta que você tem que fazer, você entendeu? Chegar no primeiro milhão é um sucesso para muita gente, mas tem gente que não precisa chegar em 1 milhão para ter sucesso. A gente volta na concepção de sucesso de novo. Mas é o ideal. Outra coisa que eu falo muito, conhecimento é algo que ninguém te toma. Então, se você tem tempo... Busca conhecimento, busca aprender. Cuidado com os vendedores de sonho, mas Quais são busca as suas aprender. referências hoje? Bom, referência é uma coisa bem difícil da gente falar, né? Uma vez eu ouvi o Thiago Nigro falando uma coisa interessante que... ele é um cara que é referência para o mercado financeiro, né? Ele falou que, poxa, uma vez perguntaram para ele, poxa, você que fala tanto de dinheiro, você já leu a Bíblia? Em Provérbios, Salomão, que foi considerado o homem mais rico da história, ele fala muito sobre dinheiro e foi realmente... Ali está uma referência boa para a gente seguir. A Bíblia ela dá muitos exemplos de como você deve investir, como que você deve fazer. Você deve gastar menos do que você ganha. Gente, na Bíblia fala que você tem que gastar menos do que você ganha, isso é fato. Ajudar os outros. Na Bíblia fala, se você tem 2 capas, tire uma e dê o seu próximo. Na Bíblia não fala, se você tem uma capa, tira ela e dá o próximo. Não, gente. Você tem que ter equilíbrio. No avião também fala, né? Se despressurizar, coloque a máscara em você, primeiro depois você coloca no outro. Gente, primeiro você resolve a sua vida, depois você resolve a dos outros. Então, assim, você tem que buscar referências nisso. Eu gosto muito de ler. Poxa, tem Pai Rico, Pai Pobre, isso é um livro muito legal. Um clássico. O Empreendedor Fora da Curva é um livro muito bom também, que eu li. É um livro até que eu vou trazer para você, não sei se você gosta de ler, mas é um livro legal demais de ler. Eu tenho uma certa dificuldade. Mas sabe o que eu gosto de ler? De verdade, que eu tenho paciência. Olha que louco isso, porque é completamente contraintuitivo isso. A Bíblia, mano. Legal. O resto, eu tenho uma dificuldade gigantesca. Tem um livro gigantesca. muito bom ele chama O Influenciador de Pessoas, do Thiago Brunet. Ele é muito legal porque esse livro ele fala como que você deve criar expectativa com pessoas, né? Ele fala uma coisa que me marcou muito. Jesus ele tinha 500 pessoas que o seguiam, 12 que andavam com ele, mais 3 que eram os mais chegados. Você tem que saber colocar as pessoas do seu relacionamento separado nesses 3 grupos. Então, se você cria uma expectativa com uma pessoa que está num grupo diferente do que ele realmente deveria estar, você se frustra com aquela pessoa. E tudo na vida é relacionamento, né? Você tem que ter relacionamento com todo mundo. E outra coisa que poucas pessoas enxergam que tudo na vida é venda. É venda de tempo, de serviço, é venda de produto. Essa parada de você falar é muito louca. Eu até fiz uma tatuagem aqui, ó, esses dias, 12-1, que ela é bem assim, sabe? O que a gente vê hoje é que a galera muda quem ela é, muda a sua essência por conta do outro.
Ah, a pessoa fez o mal para mim, eu vou ficar uma pessoa ruim agora. O cara tem 10 funcionários, um funcionário pisou na bola com ele, aí ele começa a ser ruim com os outros 9. E esse 12 menos 1, ele significa isso, cara. Jesus tinha 12 ele com ele. Desde o começo ele sabia que um ia trair ele, ia trair feio, que ia levar ele à morte. Mas ele não deixou de ser uma pessoa boa e fazer o que era certo e cumprir o propósito dele na Terra por causa desse um. Se você pega a história da humanidade, você vê muito isso. Eu parto da premissa que Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus ele já conhece o nosso fim antes mesmo da gente chegar nele. Então Deus ele já sabia quem ia errar, quem ia pecar, quem ia entristecê-lo, e mesmo assim ele insistiu na pessoa, velho. Olha que sensacional isso, velho. Muito louco. Velho, por que Deus ele acredita na gente? Ele nos deu um negócio chamado livre-arbítrio, velho. Você pode escolher, mas ele já sabe o que você vai escolher. Antes mesmo de você escolher, ele já sabe o que você vai escolher. Então, isso é muito legal. Então, sei lá, eu tenho muita fé. Eu não faço nada sem ser direcionado por Deus. Tudo que eu vou fazer em casa, eu converso com a minha esposa antes. Já acaba que ele é a grande referência, né? E eu falo que o primeiro ponto para eu saber se algo é de Deus na minha vida ou não é minha esposa concordar, velho. Sério. Eu gosto muito de trocar de carro. Na hora que eu vejo que ela não tem objeção, eu falo, Deus, acho que o senhor está no negócio. Porque ela já não criou objeção. Então já é algo interessante. Porque ela, nossa, eu falo que vou trocar de carro, a quase me mata. Você tá maluco. Ô, Caio, outro dia em off a gente estava conversando e você falou que em 4 anos, assim, você saiu de um empregado num banco que ganhava ali seus R$4.000 aproximadamente e tinha um carro normal, ok. Não sei se era o Peugeot ou outro, mas era um carro normal. Em 4 anos agora, se você é o cliente no Rabone e... o Caio veio aqui. Qual Caio? O Caio das Portes? É assim, que é a referência sua ali. O que virou, o que te ajudou nessa virada nesses 4 anos para sair de uma posição assim e hoje ser o Caio das Portes? Pode parecer muito maluco o que eu vou falar, velho, mas assim, primeiro acreditar nas promessas que Deus me fez, velho. Eu falo que, poxa, Deus me prometeu, ele vai cumprir. Eu não pedi para acontecer isso na minha vida e Deus foi lá e falou que ia acontecer, então eu criei. Então eu falei, vou trabalhar para isso. E eu sou da tese o seguinte, Deus ele entra para fazer aquilo que a gente já não pode fazer, mas aquilo que está ao meu alcance eu tenho que fazer. Eu nunca tive medo de trabalhar, nunca tive vergonha de trabalhar, nunca tive receio nenhum, então eu trabalho muito, trabalho demais, gosto de trabalhar, falo que se a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente vai ser bem sucedido. Então eu gosto demais de falar sobre investimento, de falar sobre mercado, de sentar, de fazer relacionamento. Pô, isso aqui para mim é gostoso, eu nunca tinha feito, viu gente? Até bem legal, viu? Quem nunca fez... Você curtiu? Pô, do caramba. Mas assim, o que me fez mudar? Foi na hora que eu comecei a enxergar o seguinte, falei, gente, eu tenho que empreender de alguma forma. Como que eu vou empreender? O que eu sei fazer? Um conselho que eu dou para todo mundo que quer empreender. Empreenda em algo que você conheça. Porque senão você fica refém 2 vezes, né? Então, empreenda em algo que você de fato conheça. Eu conhecia de mercado financeiro, conhecia de ativos bancários, fui empreender nessa área. Não me arrependo em momento algum de ter feito isso. Deus mudou completamente a minha vida, mudou a minha história. Tem dificuldade demais. Tem muita coisa que, assim, que não sai como a gente planejou. Então, tem muita luta, tem muita prova, mas, assim, a certeza de que vai dar certo, porque eu creio em quem me prometeu, isso é fundamental para mim, sabe? Eu sei em quem prometeu e eu sei que ele vai cumprir. Tem hora que a gente dá um desânimo, eu falo que, poxa, nessa saída minha da XP para o BTG esse ano, poxa, teve muita coisa. Eu fiquei 60 dias, quase 90 dias sem faturar. Fiquei com os meus clientes 60 dias sem eu poder atendê-los por questões burocráticas de compliance, de CVM, né? Então, eu não podia atender os meus clientes nessa mudança. Então, poxa, foi um momento que me deu... Foi um momento bem turbulento na minha carreira, né? E, poxa, eu tinha 140 clientes. Na hora que eu olho hoje, eu já tenho 160 e, tipo assim, num período muito mais rápido. Por quê? Porque o cliente, ele conhece quem está cuidando dele, ele conhece a minha história. E isso a gente faz em relacionamento. Então, poxa, eu falo que, legal, olhar uma Porsche hoje pode ser um case de sucesso? Pode, mas eu acho que, sei lá, eu penso que... Eu gosto de carro, mas se amanhã eu precisasse vender minha Porsche para poder investir na empresa, sem problema algum, vende e vamos investir, porque eu sei que lá na frente isso vai ser muito mais rentável. Eu lembro que um dia eu estava conversando com um barbeiro lá de Seu Elias e ele falou, pô, não sei, sabe, um amigo meu estava querendo montar uma barbearia, mas ele também estava naquele negócio de comprar um apartamento. Eu falei, sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que montar a barbearia. Ele falou, mas por quê?
Eu falei, porque a barbearia vai dar vários apartamentos para ele, mas um apartamento não vai dar uma barbearia para ele. É real isso. Então, ele tem que saber onde que ele vai começar. Então, lá atrás, poxa, eu abri mão de várias coisas para eu poder colher hoje. Então, eu falo isso com a minha esposa. Eu gosto de brincar, poxa, eu comprei uma aliança diferente esses dias, porque quando a gente foi casar, a gente não tinha condição de comprar a aliança que a gente queria. Então, eu gosto de dar esse exemplo porque não sou eu, mas é Deus. Até nisso, Deus falou com ela. Ela estava querendo comprar, como era uma aliança um pouco mais cara. Aí ela falou assim, mas será que a gente deve ou não? Deus virou para ela e falou assim, olha, eu vou te dar um presente, vai vir numa caixinha. E ela tinha pedido para Deus falar com ela, Deus falou com ela de uma forma muito clara, sabe? Usou uma pastora que não sabia das coisas para falar isso com ela. E Deus foi e cumpriu, sabe? Mas isso é para a glória de Deus. Por quê? Deus realiza sonho. Deus, ele sabe o que é importante para mim, para o Igor, para o Matheus, para todos que estão aqui. Então, acredite em Deus, acredite em você. E assim, toma risco, velho. Eu tomei muito risco. Eu deixei um emprego que eu tinha uma carreira muito promissora para frente para comprar um risco e deu certo. Mas tem um risco calculado. Saiba onde você está pisando, saiba com quem você está fazendo negócio. Sociedade é algo muito complexo, então tome muito cuidado com quem vão ser seus sócios, com quem de fato vai estar no negócio que você está entrando. Então, tem alguns pontos que você tem que ter atenção, mas compra risco. É isso que pode mudar a sua vida. Que aula, hein? Muito bom. Uma aula Muito particular bom. gravada, é isso? Eu acho que agora essa mensagem resumiu tudo aí. Ô, Caio, muito obrigado, cara. Como é que as pessoas podem procurar a Safira e entrar em contato? Qual que é o melhor meio disso acontecer? Instagram, @Safira Investimentos. Ah, é? Então vamos lá. Lá tem quem são sócios, né? Que é a Maria Clara, Humberto, eu e o Otávio. Tem o site, safirainvestimentos.com. LinkedIn, Safira Investimentos. E assim, hoje, além de investimentos dentro do BTG, o cliente tem acesso a cartão de crédito, limite em conta. O BTG, de fato, ele é um banco completo para atender o cliente como um todo, viu? Câmbio. Eu tô com a minha continha lá. Não, sério mesmo, eu quero Tem que muito abrir, conhecer gente. essa Safira. Será? Eu quero Não dá nada pra muito nós, não. mesmo. Eu quero muito mesmo colocar isso na mão de gente que vai saber cuidar. Se der ruim, nós arranhamos o carro dele depois. Não tem como dar ruim, não, gente. É um alinhamento expectativo. Não, eu quero muito. A gente está aqui em Belo Horizonte, a gente está na Rua Paraíba, no número 550, ali na Savassi, o nosso escritório fica lá. E a gente também, quem quiser entrar em contato com a gente, pode chamar lá no Instagram, a gente entra em contato, A gente vai deixar marca um na bate-papo. descrição aí também, né? Tudo certinho. Com certeza. Hoje fica legal porque Instagram. as reuniões hoje são feitas por vídeo, né? Facilitou muito também, né? Às vezes o cliente não quer ter o deslocamento até lá no escritório, a gente faz por vídeo. Tem uma equipe muito preparada para atender todo mundo lá, viu? É isso Da hora aí. demais. E agradecer a Caião, vocês, viu, pela oportunidade. que isso, meu irmão. Obrigado demais. Eu repito o Sem que eu falei no palavras. começo e agora falei no final também. Foi uma aula particular gravada. Depois você passa o boleto aí pra gente. De verdade, obrigado. Eu falo que nem todo... Na verdade, é muito difícil um amigo virar cliente, mas é muito comum ver um cliente virar amigo. E eu, assim, apesar da gente não... Os meus melhores amigos, eu não encontro com ele todos os dias, né? Mas eu sinto uma sinergia muito da hora, assim, que a gente tem. O nosso papo sempre é muito produtivo, proveitoso. Eu sinto uma energia muito legal de você. Queria te agradecer por isso, pelo carinho que você teve com a gente em vir aqui e pelo carinho que você tem com a nossa equipe lá, mano. A molecada lá é fã de vocês. Você me perguntou no início como que eu conheci o Igor. Eu vou te responder agora, no final. Meu primo seguia ele no Instagram, no YouTube, sempre falava, velho, você tem que levar seu carro lá. E um dia eu vim aqui, trouxe o carro e gostei pra caramba. E eu lembro da primeira conversa que eu tive com o Igor. Eu falei, eu vim aqui por causa do meu primo que segue no Instagram, ele chama Etienne, é apaixonado por carro também. Ele falou, você tem que conhecer. Aí eu troquei uma ideia com o Igor rapidinho e falei, velho, seu negócio é muito diferente, você tem que expandir isso aqui, velho, vamos franquear esse negócio. A gente começou a conversar e veio uma sinergia legal, eu conheci a Maria, conheci ele, virei fã dos caras. Falei, no dia que eu criei meu Instagram, foi uma das primeiras pessoas que eu segui, que foi o Pastor honra. Rabão, que eu não tinha Instagram, Que né? honra. E falei, velho, os caras Na são primeira diferentes, conversa nossa, só pra gente finalizar, na primeira conversa nossa, a gente falou sobre... não, vamos bolar um negócio pra gente abrir outras lojas. Na segunda conversa nossa, a gente já tava negociando a Porsche. Mano, eu acho que cada conversa nossa deve ficar... Mas Bom. isso é legal, né? Porque a mentalidade nossa é essa aí. Pode mano. até ele comprar uma Progresso. Porsche, vou levar ele Esse lá na aqui loja. vai ser o responsável de vocês verem o Igor com a Porsche. Vai. Campanha aí, ó. Tem que comprar, É isso é um aí. carro bom, Igor velho. na macanha. É nóis. Caião, obrigado, viu? De Obrigado a verdade. vocês, Deus viu, abençoe gente? muito sua vida. Foi uma conversa muito abençoada. Foi show de bola, né, Teteu? E pedir, por favor, gente, você que curtiu, curte o vídeo, compartilhe o vídeo com as pessoas, visite o nosso canal de corte, a gente vai pegar os melhores momentos Isso e colocar aí. lá no canal de corte. Vira o dedo no like. E é like, é muito importante vocês também comentarem,
Qual insight que você teve? O que o Caio falou aqui que te ajudou? Compartilha aqui com a gente. Comenta aí, assim, ó, o que você aprendeu aqui que você vai começar a aplicar agora. Manda nos comentários aí. Boa. Virou? É isso aí. Virou, então. É nóis, Caião. Tamo junto, Obrigado, viu, meu irmão? pessoal. Obrigado, Deus abençoe. Progresso sempre, se é pra virar, então virou, hein? Valeu.